Sejam muito bem-vindos ao QRapcast, no seu episódio número 61. Eu sou o Mestre Cavenati, sou o host desse episódio e hoje nós temos aqui um assunto que há muito tempo é aguardado, esperado pela nossa audiência desde a retomada desses episódios, que é, na verdade, a história do QRap. Tudo isso porque nós estamos no final das celebrações dos primeiros 10 anos do QRap e nós guardamos esse episódio com muito carinho para trazer aqui todas as informações possíveis, detalhadas dessa jornada, que eu sempre gosto de dizer, está só no começo. Tenho aqui ao meu lado hoje a minha amada esposa, que ela também é faixa preta sexto dan, é mestre, é mãe do Benício da Serena, empreendedora, formada em educação física, pós-graduada em fisiologia do exercício, 10 vezes campeã mundial, esposa do meu coração, Mrs. Master Fernanda Cavenati. Aê! Palminhas, aê! Loucura, Engraçado, loucura. parece que a gente já falou tantas vezes, né, dessa história, e eu falo, nossa, a gente não gravou pra gente isso. É verdade, e é interessante porque eu lembro que quando eu estava colocando os tópicos para esse episódio, é difícil você elencar 10 anos de história em um episódio talvez de uma hora e pouco, não é? Mas eu penso muito assim, hoje é um episódio que serve primeiramente para nós como uma recordação, eu penso também que serve muito para o nosso elenco, staff, para quem não conhece, conhecer a história, para quem faz parte relembrar, mas eu penso muito na posteridade, imagina daqui anos o Benício, a Serena escutando esse episódio, né? Então é uma história que está aqui, vai ficar gravada, vai ficar postada e enfim, certamente serve de inspiração, tá? Vamos lá pessoal, afinal o que é o QRap? Porque esse é o QRapcast. QRap é o nosso projeto de vida. QRap na verdade ele é muito mais do que uma marca, ele é uma filosofia de vida. Então ele está representado pelas nossas escolas de artes marciais, hoje em dia 10 unidades, Brasília, Floripa e Dourados. E principalmente falar do QRap é falar também nesse episódio especificamente de uma jornada de empreendedorismo, uma jornada, por que não, também de coragem. Eu acho que uma jornada principalmente que nos trouxe para outro nível de compreensão do que a mensagem da arte marcial tem de impacto na vida das pessoas e das famílias. Então o QRap é hoje uma arte marcial pautada no taekwondo tradicional, mas que vem trazendo uma mudança nesse cenário, nessa comunidade que nós temos, aonde as escolas estão instaladas, não é? Então nós temos que o QRapcast ele traz do tatame para a vida, empreendedorismo, estilo de vida, mentalidade faixa preta, inspiração, muitas histórias, insights e o que mais você puder aproveitar daqui, tá? Curioso pensar que eu tô terminando de ler um livro que chama 10x é mais fácil que 2x. Ó, já primeira dica de livro do dia, deixa aí. E esse é um livro relativamente denso, porque eu estudo o livro, né? A maioria dos livros, na verdade, eu não só leio, eu estudo algo que eu possa realmente aplicar nas nossas vidas. E esse é um livro que trabalha muito mais a parte qualitativa do que quantitativa. E tem uma parte do livro que ele pede pra gente rever todos os saltos 10x que a gente já fez, né? Então, saltos 10x no sentido de 10 vezes maior, mas não no sentido qualitativo do número. E aí eu fui pensando, trazendo essa história junto, né? A história QRap, a nossa história, quantos saltos nós demos. Nossa, incrível. Mas sempre pensando em qual era o objetivo para o aluno, como que a gente conseguia entregar melhor a mensagem, como que a gente conseguia melhorar as nossas aulas para que ele de fato entendesse. A virada quando a gente trouxe famílias. Então, foram muitas vezes que a gente deu esses saltos. Então, assim, é nítido. Para quem já leu, vai pegar junto a nossa jornada aqui e vai entender um pouquinho mais. E é engraçado porque quando fala de salto, a gente imagina que é para fora, né? Mas é uma jornada muito para dentro. A arte marcial, ela é introspectiva, ela traz você nessa jornada para dentro. Então, episódio 61, os 10 anos do QRap, e hoje sim a história do QRap, do zero até onde a gente pode e consegue contar. Bom, falando em contar, nós temos aqui... Contamos com o apoio da Quality Farmácias de Manipulação, inclusive ontem já mandei vir mais algumas vitaminas, porque eu sempre trago isso, né, gente? É importante para nós termos uma rede de apoio. Olha, o QRap não chegou aonde chegou e nem vai para onde vai sozinho, somente nós dois. Uma rede de apoio é fundamental. E quando eu falo da Quality, eu falo não só da parte de nutrição, mas também de suplementação. E é uma suplementação direcionada. Claro, você tem que primeiro frequentar as pessoas que podem te dar as indicações, mas uma vez que você tem isso, lá é o lugar. E hoje está se tornando até um lugar agradável, porque não de visitar. Você vai nas lojas, parece um shopping do bem-estar. São lindas as lojas, é verdade. Lindas lojas, um shopping do bem-estar e, por que não, também um atendimento maravilhoso, né? Então fica aqui registrado nosso agradecimento a esse apoio, tá? Vamos começar do começo? Bora? Vamos lá então. A proposta hoje é colocar um breve histórico da Mrs. Master Cavenati, depois meu e depois um breve histórico nosso junto
juntos na medida do possível como casal. Começamos com as damas. Algumas pessoas acham que dentro da arte marcial a gente primeiro começou e depois eu entrei. Enfim, vamos resumir que quando a gente começou eu já era faixa preta e já tinha um certo resultado como senhorita Ravedu. Já, como eu lembro disso, lembro claramente. Eu comecei a praticar aos 14 anos. Na época meu irmão já era faixa preta. Me introduziu no mundo das artes marciais de uma forma do tipo, vai a sua cara. E eu nunca tinha acompanhado uma aula dele. Eu tinha ido, acho que em um campeonato, uma troca de faixa, mas eu nem lembro. Mas assim, não era nada presente na minha vida. E aí um dia eu falei, tá, vamos lá conhecer, só pra parar de encher o saco, sabe assim, vambora. Gente, fui mordida pelo mosquito. Quando eu vi, eu falei, caramba! Aí ele tava me ensinando sequência de chutes, 1, 2, 3, na sala de casa. E foi um processo que eu fui entrando e é inexplicável quando você entra e você mergulha nessa jornada. É claro que dentro do processo, faixa preta, títulos e campeonatos, existem dores, mas foram muito mais vitórias e muito mais momentos felizes, né? Principalmente porque já começou, no meu caso, com família, que é o que a gente fala muito hoje em dia. Então já começou vindo através dele esse incentivo. Então eu comecei a praticar aos 14 anos, na época peguei relativamente rápido a faixa preta com 3 anos, então eu tinha recém completado 17 anos, faixa preta, como vermelho e preta já tinha participado do meu primeiro mundial e ia atrás. Então assim, eu precisava ir, meus pais davam o caminho e falavam, se vira, e eu ia atrás, e deu certo. Então assim, nesses campeonatos a gente se conheceu, você foi meu juiz algumas vezes. E a gente, assim, particularmente eu criei um vínculo de amizade muito legal. Então eram muitas viagens, muitos campeonatos, amigos de outras cidades que a gente mantinha contato. Não tinha internet, não tinha rede social, não tinha nada. Era viajar mesmo. Mais tarde veio o tal do Orkut, mas muito mais tarde. Enfim. Mas era muito bacana pelo clima, sabe? Pelo ambiente. Então eu percebi que a arte marcial trouxe um ambiente para mim na época de adolescência, que era um ambiente de pertencimento, um ambiente saudável, um ambiente onde as pessoas queriam treinar, né? Então eu não tava na rua, não tava embalada, muito pelo contrário, já na época de faculdade, com churrasco, não posso, eu tenho que treinar, né? Então treinava sábado, domingo, feriado, era muito cansativo, mas ao mesmo tempo me levou para um foco que era diferente do que o mundão apresentava na época para os adolescentes. Então acho que foi um dos pontos positivos e que mais à frente me tornou uma questão de profissionalização mesmo. Eu fui buscar educação física para me profissionalizar na arte marcial, para eu entender como que eu poderia ajudar mais os alunos. Poderia ter feito administração, fisioterapia, vários outros, mas eu acho que a educação física sempre teve um vínculo muito forte comigo. É a base. Então, desde a primeira infância, os professores que eu tive um professor maravilhoso e é aí a diferença que os professores fazem nas nossas vidas. Então esse professor mostrou que dá para você apresentar com qualidade a educação física de uma forma geral. E como família, tinha já quebrado esse senso, né? Tipo, esse tabu de anos atrás. Meu Deus, minha filha vai trabalhar com educação física, com arte marcial, vai viver do quê? Pois é. Né? E a minha mãe tinha prometido que nunca ia se meter na decisão e na escolha da profissão dos filhos. E aí eu lembro que ela falou assim, ok, então se você vai fazer educação física, você vai ser a melhor profissional. Se dedica pra você fazer a diferença. E ela sabia na época do boom que ia vir a parte do exercício, qualidade de vida. Total. Né? Porque antigamente não tinha isso. Então quando ela cresceu era chique fumar. Né? Então assim, era chique fumar. E ela falava, não, você tá entrando no mundo agora que o chique vai ser você se cuidar de você mesmo. E aí a faculdade foi de que ano a que ano? Eu entrei em 2008, na PUC, né? Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E aí, um ano depois, eu tive a possibilidade de fazer uma prova para mudar, para ir para Federal do Paraná. E assim, gente, tinham 7 vagas, era mais concorrido do que o vestibular tradicional e eu passei. Por quê? Porque a prova para entrar na Federal já era uma prova específica da educação física. E como eu já vivenciava, eu já trabalhava com isso, então foi muito mais fácil, nem sei se a palavra fácil entra aqui. Mas foram 7 vagas e eu lembro como eu comemorei. Porque eu já trabalhava para pagar minha faculdade, mas eu só pagava a faculdade, não tinha mais nada. Aí o resto era tudo com pai e mãe. Mas, enfim, deu certo. Esse talvez seja o breve histórico que nós possamos trazer aqui. Até porque tem episódios que estão propostos para um futuro não muito distante, que é a gente trazer aqui a história da Master Cavenati, a história do Master Cavenati e depois os demais instrutores também que têm histórias maravilhosas. Mas aí trazendo um breve histórico meu, então eu sou nascido em São Paulo, comecei as artes marciais em 1994 em Foz do Iguaçu, onde meu pai, a gente residia na época e meu pai trabalhava,
E comecei muito embalado ali pelos filmes dos anos 90, né? Pô, aquela coisa do Van Damme, do Chuck Norris, e sou fã até hoje do Sylvester Stallone. Então essa atividade ela se apresentou como uma das opções no colégio que eu estudava na época, chamado Anglo-Americano, e aí se apresentou como uma das opções para a educação física. Então pronto, juntou o útil com o agradável, fui lá e comecei. E paixão à primeira vista. Comecei e nunca mais parei, já são 31 anos de carreira até hoje, e a arte marcial ela se mostrou fundamental para mim, principalmente, como eu sempre conto, né, num momento que teve uma disfunção familiar, enfim, do meu pai, e aí a arte marcial entrou ali no início da minha adolescência como uma opção onde eu teria ou a opção basicamente de seguir aquela vida, Foz do Iguaçu, Tríplice Fronteira, tudo pode acontecer, ou eu poderia ter me tornado, quem sabe, um militar, que era uma coisa que eu também gostava, e a arte marcial se apresentou como uma excelente opção na época. Tão breve comecei a dar aula, e aí eu comecei a me interessar pelos campeonatos e viajar. Foi quando eu conheci o irmão dela. Portanto, hoje, Master Raveduti, vulgo meu cunhado, abraço. E aí uma amizade muito legal pelos interesses que nós temos em comum, aquela adrenalina de campeonato. Eu era um pouco mais graduado que ele, e aí algumas vezes eu fui juiz da categoria dele, a gente ali muito, né, trocando ideia e tal, nasceu uma amizade, e através dele eu conheci ela, mas ela ainda, hoje a gente tem 7 anos de diferença um pro outro, na época era muita diferença. Eu nos meus 18 e ela, imagina, né, faz as contas. E aí 20, 21, 22 anos a gente foi começando a interagir um pouco mais, campeonato pra cá, campeonato pra lá, até que veio o Mundial de 2009, não foi? E aí no Mundial de 2009 eu tentei a sorte e muitos anos depois estamos aqui para poder contar. Na verdade não foi no Mundial. No Mundial teve um approach, né? Na verdade a gente tinha uma amizade muito legal por competir, né? Assim, a gente treinava juntos para as competições, para a equipe, para a seleção brasileira, enfim. E aí eu lembro que em 2009 eu cheguei no campeonato e foi a única pessoa que eu falei, olha, eu tô treinando para Tríplice Coroa. E ele, Era um título absurdo, assim, era como você chegar e falar assim, tudo que tem pra ganhar eu vou ganhar hoje. Porque eram os 3 mais desejados na época, né? Total, até hoje. E eu falei assim, eu vou ganhar. E ele, ok, você não duvidou de mim. Não, eu lembro que eu fiquei impactado e ao mesmo tempo impressionado. Eu falei assim, nossa, caramba. E ela me convenceu, me contagiou com aquele, eu vou ganhar. Eu falei, ok, me parece que ela vai ganhar. E poucas horas depois era isso aí, a nova campeã mundial. Agora uma curiosidade é que eu já estava lutando na seleção brasileira há alguns anos, há pelo menos uns 5 anos. Aí a antiga professora dela se machucou, ficou grávida. Foi. Katia Hartmann ficou grávida. Abraço, tá? E aí eu lembro que a gente ficou meio desguarnecido. Pô, quem que vai ser a mulher que vai lutar na equipe, na seleção? E eu lembro que eu cheguei e falei, tem a irmã do Raveduti, ela até que vai bem. Põe ela aí, dá uma chance. A gente garante ela, os homens não vão perder as lutas. Na época era um outro cenário, o Brasil tinha uma hegemonia. Pouco depois essa hegemonia foi quebrada e hoje cada ano ganha um, não é? Mas na época era o que acontecia, nós tínhamos uma hegemonia. Acho que nós éramos os únicos que tinham essa intencionalidade na seleção brasileira de chegar e falar, não, isso é uma competição, não é um fim de campeonato. E nós vamos entrar para ganhar. E aí eu coloquei ela na seleção brasileira. Acabei colocando e anos depois, quando nós fomos campeões mundiais, ela que fez a diferença. E enfim, Deus age desse jeito, né? Aí já trazendo um breve histórico nosso juntos, então vamos lá. Ela morando em Curitiba, eu morando em Florianópolis nesse momento, já com uma ou duas escolas, uma escola lá com o mestre Marx, né? E aí começamos a namorar, o noivado veio muito rápido, nos casamos no início de 2012. E aí ela já veio, então, de Curitiba para Floripa, 300 quilômetros, se mudou para lá. Quando ela se mudou para lá, ela já não tinha muito aquela certeza se ela queria continuar com a arte marcial. Então tinha aquele início da vida de casado, né, a coisa se assentando. E eu falei para ela, olha, então a gente se casou, na verdade, muito mais e 100% pelo sentimento. A arte marcial é uma coisa que nós temos em comum. Fica à vontade. Então ela ficou 1, 2 dias em casa arrumando as coisas, no terceiro dia ela foi para a escola. O quarto dia ela começou a atender um pai, uma mãe, amarrar a faixa de um aluno, no quinto dia já estava lá de uniforme. Uma coisa
nós casados, outra coisa é você trabalhar com seu marido. Total. Né? Então, assim, a gente já não morava na mesma cidade, mas a gente convivia todos os finais de semana. Assim, foram todos os finais de semana. Foram Inclusive, todos os finais de quando semana. Deu barreira, lembra na estrada, uma época? Lembro, caiu assim, 300 quilômetros, ele me ligou e falou assim, eu comprei uma passagem aérea. Eu falei, mas eu vou subir e descer de avião. Ele falou, você vai subir e descer de avião. O voo dura 23 minutos. O maior tempo é para poder subir, porque, enfim, chega muito rápido. Mas foram todos os finais de semana durante 2 anos e meio à distância. Então chegar e, poxa, eu tenho uma personalidade muito forte e ele também. Os dois são competitivos. Como que isso ia ser na mesma unidade trabalhando juntos? E aí eu falei, vou aos poucos. Eu falei, não sei se eu quero, eu tava com a cabeça já um pouco cansada de muita pressão. E, enfim, foi muito legal porque foi algo natural. Né? Muito pelo contrário, se a gente tivesse feito um planejamento, como é que seria, acho que teria dado uma pressionada que não seria bom para aquele momento. E aí aos pouquinhos, eu fui entendendo o potencial. Vocês tinham muitos alunos na época com uma estrutura um pouco abaixo do esperado. Um pouco ela foi gentil. Para não deixar assim, né, explícito, mas tinha um piso de banheiro no meio da passagem pro tatame. Assim, absurdo, né? Mas eles eram muito bons e muito competentes no que eles faziam dentro do tatame. E eu falei assim, bom, então deixa que o resto eu estruturo. E aí tinha a questão com o próprio mestre Marques na época. Ele era terceiro, quarto dan? Terceiro para quarto. Eu cheguei recém terceiro, acho que ele já era quarto. Então, falou assim, poxa, ela é uma personalidade muito forte, vai querer dominar, e ele tentando fazer esse meio de campo, porque são pessoas, né, gente? E aí, no fim das contas, não. A gente queria que você ficasse pra fora da escola e a gente trabalhou super bem. Eles até se hoje. deram muito melhor do que eu na equação, é incrível, né? Então, muita coisa a gente resolve hoje entre eu e o mestre Max, depois a gente só comunica com o mestre Caminati. Tá tudo bem, super funciona, são muito competentes. Casamos em 2012, Floripa. Aí veio a escola de coqueiros. Com meu irmão, ele voltou dos Estados Unidos, já estava ali trabalhando, a gente começou a botar uma lupa naquela escola e tentar ajudar a fazer crescer. Aí veio a escola da Pedra Branca, que hoje está com o Mr. Vidarte. Na Pedra Branca nós já sabíamos que iríamos sair. A gente já estava com a saída para Brasília. Mas não tinha como não pegar. Então a gente assumiu a escola da Pedra Branca na época, já sabendo que a gente ia direcionar para o Mr. Vidarte. Para o Mr. Vidarte, que está lá até hoje, já há mais de 10 anos, trabalha super competente na MAS com o Grandmaster Ozuna. E aí, falando em Grandmaster Ozuna, então, acho que remontada toda essa cena, um breve histórico dela, um breve histórico meu, nós vamos para o breve histórico de casado, e eu estou dizendo breve porque é breve mesmo, é o que a gente pode colocar aqui, porque tem muitos tópicos. Aí a gente volta... Quem é Grandmaster Ozuna? Pois é, Grandmaster Ozuna é o Grandmaster. É o pai da organização do Taekwondo Songan na época aqui ele na desbravou toda a América do Sul, ele é de origem paraguaia, mas mora há muitos anos já nos Estados Unidos. E ele desbravou toda a América do Sul, indo de carro, de cidade a cidade, explicando o que era arte marcial, o que era o Taekwondo na época, o estilo. Se um dia, e tudo pode acontecer, nós gravarmos um episódio com ele, na verdade vai dar uma série, vai dar uma minissérie, não é? Muita história, mas... eu tenho um vídeo dele que ele fala que as americanas queriam cancelar o meu visto. O teu visto e passaporte. Eu nem sei onde é que tá esse vídeo, mas eu sei que aqui, ó, eu lembro dele falando, então assim... Grandmaster Ozuna tem várias passagens importantes nas nossas vidas. Logo casado, semanas de casado, ele me mandou uma mensagem. Olha, faça a tua esposa feliz e seja feliz. Pronto, acabou. E é isso até hoje. Basicamente, essa é a tônica do casamento. Bom, vamos embora, vamos andar. Na verdade, indo para trás, 2008... tá? A gente não estava junto ainda. Eu tô lá em Orlando num campeonato e aí voltei pro Brasil por Miami. De Miami o Grandmaster Ozuna me deu uma carona pro aeroporto. E aí foi aquele momento que eu sempre conto que foi um momento assim muito guru da parte dele. Eu lembro até que a gente tava no carro, eu e ele, e escutando Guns N' Roses, que ele sempre coloca a música que você gosta no carro. E aí de repente ele mudou a feição dele, baixou o volume da música, olhou pra minha cara e falou: Cavenati, se eu tivesse a tua idade, a tua energia, a tua vontade, a tua fome, a tua pujança, eu abriria uma escola na capital. E eu, totalmente fora de contexto, falei, como é que é? Ele falou, não, eu abriria uma escola na capital. Eu falei, por que, Grandmaster? Ele falou, olha, a capital é o seguinte, a capital é, na verdade, o vetor do país. É por onde passa tudo, é onde tudo começa e onde mais ou menos tudo termina.
E na verdade é um lugar que sempre tem recursos, que sempre está protegido. E nessa época nos Estados Unidos, em 2008, estava tendo aquela bolha da crise imobiliária. E o americano, eu não sei o quanto ele é acostumado a passar por crise, talvez o brasileiro seja muito mais acostumado, mas eles estavam um pouco sacudidos naquela época. E ele falando assim, ó, por exemplo, Cavenati, agora os Estados Unidos está passando por uma crise, mas Washington não. Washington está firme e as pessoas estão lá, estão prosperando, estão trabalhando. E o Brasil, não. Na verdade, os Estados Unidos vai se recuperar a partir de Washington. E eu falava assim, olha que interessante isso. E aí aquele voo de Miami para Brasília, para Floripa, São Paulo, Floripa, eu fiquei com Brasília na cabeça. Eu nunca tinha pisado em Brasília. Brasília para mim era o que a televisão mostrava. O Senado, um repórter falando alguma informação eloquente. Então, eu comecei a ter isso na minha mente, ele plantou a sementinha. Aí tem o nosso querido aluno Carlos Valente, né, faixa preta 3º Dan, casca grossa, e hoje ele é um mago aí do marketing digital, né, do tráfego pago, enfim, e ele na época estava recém faixa preta, disputando os primeiros mundiais, e o pai dele falou para mim, Cavenati, esse teu trabalho em Brasília, isso porque ele mora em Brasília. E aí mais uma vez Brasília. E aí começou esse conta-gota, de cada meia hora, cada tanto, alguém falar e eu com essa coisa na cabeça, com a sementinha que ele plantou. Nós casados, sabendo do nosso potencial, a gente ama Florianópolis, mas é uma ilha e é limitada fisicamente, a gente brinca que ela só cresce para cima, e sabendo que em algum momento a gente ia bater nesse teto, até porque lá tem outras escolas de artes marciais de um pessoal muito bom, muito competente, que faz um excelente trabalho, e a gente entendeu que em algum momento muito breve ia bater no teto. Aí foi quando nós conversamos, para onde crescer. E sair de Floripa e ir para Joinville, para quem conhece o Sul, né? Ou sair para outro estado, ia ser o mesmo trabalho. Então a gente falou, não, se é para sair, a gente vai sair, vamos sair com categoria, né? Aí vamos para Brasília. E aí quando ele falou Brasília, eu falei, poxa, ok. Eu sempre acreditei, eu continuo e eu falo para todo, inclusive para o sócio, eu falo, a partir do momento em que a gente acredita no que a gente faz, todo o restante de processo, parte burocrática, a gente resolve. Porque a gente acredita. E esse acreditar, você não tem como explicar, você não tem como convencer a pessoa de dentro. Então eu olhei para ele e falei assim, bom, você sabe dar aula, eu sei dar aula. Você sabe atender, eu sei atender. A gente abre, enquanto um dá aula, o outro atende. É isso que a gente vai começar. Aonde vai ser? Não me interessa. E aí, como que a gente vai explicar? Como é que a gente vai conhecer? E aí eu comecei a maquinar. E eu lembrei que eu tinha uma família de alunos em Curitiba que eles também moravam aqui na época. Eu morava em Brasília. E aí eu falei assim, bom, posso ir atrás e pesquisar. Aí o que eu fiz? Fui olhar no Facebook. Quais eram os locais que eles davam check-in no Facebook? Gente, assim, lá na época já tava... Não, mas super high-tech, entendeu? Era o recurso da época. Exato. E a gente vai precisar ir pra Brasília. Mas como que a gente vai para Brasília? E que a gente vai falar? Que a gente vai sair da escola, Mestre Marques na época, né? Tinham outros instrutores. Como é que a gente vai sair e simplesmente sair? Isso porque eu já falei isso em outros episódios, talvez fale em mais episódios para frente. A parte mais difícil do projeto foi manter o segredo. Porque nós temos essa cultura de, basicamente, a gente só anuncia coisas que estão prontas. Dificilmente você vai ouvir nós falarmos de projetos sem ter um papel assinado. Quando a gente começa a falar de projeto é porque ele já aconteceu. O papel já está assinado e já não tem mais volta. Então, partindo desse pressuposto, como é que a gente vai começar a viajar para Brasília e vai fazer o que em Brasília? Exato. Não é? Então, nós fizemos a primeira incursão para cá, foi 100% em off. Inclusive, tivemos que fazer aí, por que não, uma distorção da verdade. Dizer que a gente estava saindo de férias, e não era férias. Eu lembro de nós chegarmos no aeroporto, nós alugamos um carro, e esse carro, eu até lembro, era um Palio vermelho. E aí, nesse carro, nós rodamos, você lembra quanto? 500 quilômetros no fim de semana, porque aqui tudo é longe, né? Aí, chega lá, pega o carro e vamos ver o primeiro lugar que a gente consegue entrar. E aí, nós entramos na quadra da 115 Sul, porque você está vindo do aeroporto. Você está vindo do aeroporto, para quem conhece Brasília, o primeiro sinal de civilização que tem é a 115 Sul. Mas você entra 115, 113, 118, tudo igual. Não muda. Achei super estranho. Eu sempre comento isso, que eu tava dormindo no voo, ela me acordou, ó, estamos chegando. A hora que eu olhei para baixo e vi a terra vermelha, e aqui a terra é muito vermelha, ela é muito vermelha, eu já falei assim, não, terra vermelha, nossos uniformes são brancos. Ali eu tomei a primeira decisão estratégica, o tatame vai ser preto. O tatame tem que ser preto, por causa da sujeira. Enfim, e aí a vida andou um pouquinho e a gente teve que vir pra cá em off, na verdade, né? Na época a gente tinha como referência em Florianópolis o Shopping Guatemi. Lembro. Porque era o que a gente tinha perto da Escola de Santa Mônica. Né? Hoje já mudou de nome, mas enfim. E a gente falou assim, poxa, tem o Shopping Guatemi
em Brasília. Vamos conhecer? Vamos nos aproximar, porque eles já fizeram estudo de mercado, já tem tudo pronto, né? E a hora que a gente chegou perto do Shopping Guatemi, Tinha nada. tem nada. Tem nada. O Shopping Assim, Guatemi de Brasília é isolado. Tem muita coisa, mas é que o estilo de Brasília, comparado com Florianópolis e outras cidades, é diferente. Então são muitas casas, tem um comércio, mas muito específico. E a gente falou, caramba, mas onde é que tá o movimento? As pessoas não andam na rua. E de fato não andam, porque é específico de Brasília. A gente foi estudar. E aí eu lembro que, eu não sei se foi nesse final de semana ou foi numa outra viagem que a gente veio, e nós conseguimos ir para um churrasco lá no Clube da Aeronáutica. Acho que já foi em outra. E aí nós fomos para um churrasco no Clube da Aeronáutica, e aí eu fui fazer pesquisa. Onde é que seu filho estuda? O que ele faz? Qual que é a rotina? Para tentar entender qual que era o público, né? Como é que eles funcionavam. E o que eles valorizavam, e como é que eram as famílias, não é? Onde faz inglês? Aí você tem que entender se tem algum tipo parecido com o que você conhece. Você vai sempre buscar para uma referência do que você já conhece. Mas na verdade o fato é que a gente teve que se abrir para o novo. Era tudo diferente. A linguagem que a gente foi dar aula era diferente. Eu tive que adaptar muito. Exato, a estrutura física foi diferente, porque as lojas são, né, de um formato diferente. Enfim, eu acho que foi de um crescimento tão grande pra gente, só que ao mesmo tempo, como nós éramos novos, a gente estava praticamente recém-casado, né, quando a gente abriu, tinha 3 anos de casado, uma bagagem vasta dentro da arte marcial. Nós somos bons, mas nós éramos muito bons naquele momento, porque a gente estava no hype de competição. Não, tava no auge competitivo, isso Exato, sim. Então assim, a gente abriu 2015 a escola, em 2015 a gente ganhou com a equipe. Foi. Então a gente estava treinando muito. Então assim, foi um momento que foi aquele ponto de agulha, era aquele ano pra gente abrir. E trazendo um pouco de contexto, vale lembrar que nessa época, então 2014 para 15, até 2014 nós estávamos super bem. Nós tínhamos uma escola grande no bairro Santa Mônica, em Florianópolis, e aí tinha essas outras duas que nós estávamos crescendo, ajudando elas. Tinha acabado de fazer um torneio pan-americano que na época foi um grande sucesso, hoje os eventos são muito maiores, mas na época foi um grande sucesso. E, enfim, estava meio que, se você olhasse de fora, você pensava assim, ok, então com a vida ganha. E de repente você agradece, abençoa tudo isso e se joga pro novo. E junto com isso, na época a gente ficou, poxa, a gente tem as escolas de Floripa, então a gente vai a Brasília e segue administrando a distâncias de Floripa. Aí a gente foi conversar com o Grão-Master Usina de novo. Aí ele falou assim, não, vem de Floripa. Nossa, foi um choque. Foi. E eu lembro que foi assim um golpe muito forte. Eu levei uma semana para absorver. Eu não tava esperando receber isso. Acho que o que, né, a gente imagina, não, vocês dão conta, vocês têm uma baita equipe, vai dar certo. E ele falou assim, não, vocês vão estar com a cabeça querendo rampar Brasília, mas ao mesmo tempo Floripa vai demandar de vocês. Então vocês não vão conseguir estar nem em Floripa nem em Brasília. Queima os barcos, vende as escolas de Florianópolis e vão só para dar certo em Brasília. Uhum. E a gente ficou um tempo maturando, conversando. Será, né? E, enfim, foi o que a gente fez na época. E no fim foi a melhor decisão, porque aí houve um crescimento pessoal muito grande do mestre Marx, que na época não era mestre, mas enfim, ele teve que adotar essa postura. Aí meu irmão ficou com a escola de coqueiros, crescimento, e Mr. Vidarte Pedra Branca, crescimento também. Então nós nos mantivemos juntos como arte marcialistas, mas aí CNPJ separados. E a gente rampou muito rápido aqui em Brasília. E talvez a gente não sabe hoje o quanto o peso desse conselho teve, acho que influência nesse sucesso. No meu roteiro aqui, passa por nós chegarmos em Brasília, mas na verdade tiveram essas primeiras viagens que foram em off, que nós viemos para cá. Eu lembro, por exemplo, para quem conhece Brasília, nós precisávamos nos orientar, que aí tem esse negócio das quadras, tudo igual, isso, aquilo. Então nós começamos a entender, através até da ex-aluna dela, que tudo meio que parte da Asa Sul para os lugares, e as principais escolas estão na Asa Sul, e aí voltamos para essa quadra que é a 115 Sul. Aquela sala, a loja que nós começamos, que é do lado da que nós estamos hoje, foi uma bênção. Senhor Martins, proprietário, né, enfim, falecido há pouco tempo, e foi todo um contexto, porque nós não tínhamos sequer garantias para oferecer para ele. Talvez um aluguel ou 2 adiantados, mas nada muito maior do que isso. Não era o que pediam na época, né? Não, pediam estava bem abaixo. Pediam 2 imóveis em Brasília como fiador e pediam ou isso ou 10 aluguéis adiantados. A gente falou, gente, não tem como. Ou a gente dá os aluguéis ou a gente começa a escola. E aí a gente negociou com ele, foram 2 aluguéis e meio adiantados. E eu lembro desse dia, porque o senhor Martins, ele português, sentamos lá para conversar com ele na frente da loja. Ele já, na época ele já tinha uma idade avançada, né? Já estava acima dos 80 e tantos.
e conversando e tal, e de repente ele parou, olhou pra gente e falou: vocês dois me lembram muito, eu e minha falecida esposa, no caso ele falando da falecida esposa dele na época, falando que eles começaram naquela loja na década de 60, eles começaram a primeira loja da Parmalat, né? Gelateria da Parmalat. Gelateria, alguma coisa assim. Tanto é que o tatame de baixo, ele era, na verdade, revestido porque ele era uma câmara fria. E ele falando assim: nossa, vocês me lembram muito, eu e minha ex-esposa, né? Então, ficou nessa coisa. E eu lembro de ter feito a proposta pra ele. Eu apertei a mão dele, olhei no olho dele e ele ficou me olhando, ele frisou o olho em mim por uns 4 segundos, que durou uma eternidade. E eu acho que ali quem piscasse primeiro perdia. E aí ele falou: a loja é sua. Nossa, naquele dia... Foi muito assim, porque foram as coincidências que foram trazendo a gente, né, pro jogo. Ele falou assim: olha, o nome dele, Sr. Martins, era Fernando Martins e eu, Fernanda. Ele, descendência portuguesa, meu pai com cidadania portuguesa. E nós querendo empreender juntos, ele também com a esposa. Então, assim, hoje a gente entende com um outro nível, né, espiritual, de que foi o mover de Deus naquele momento. Claro que foi. Que tinha que ser aquela loja, porque em várias outras que a gente tentava não dava certo. Os requisitos eram muito altos. E aí a gente falava: como assim? E foi naquela loja que a gente começou, que a gente, né, fez a obra à distância. Foi. Fez a obra à distância. Nós vamos entrar agora nisso. Mas foi... Me corrija se eu estiver errado, mas foi Einstein que disse que a coincidência é a maneira que Deus encontrou para se manter ausente na equação, não é? E aí nós chegamos a Brasília. Então já estamos aqui no tópico número 4. Chegada em Brasília, a mudança e a inauguração. Então... passamos Natal e Ano Novo em Curitiba, família, todo mundo desejando boa sorte, uma comoção e tal, vambora. O caminhão passou em Floripa, levou todas as nossas coisas, inclusive o nosso carro. O carro veio de caminhão, é verdade. Meu pai passou em Floripa, pegou a gente e falou: vamos passar Natal e Ano Novo. Tá bom, porque a gente já não tem mais nada, tinha só uma mochilinha pra poder passar essa época. E aí chegamos em Brasília, lembra o dia? Dia 2, a gente antecipou, a gente ia vir no dia 5, a gente antecipou pro dia 2. Para poder acompanhar a reforma de perto, porque a gente já tinha setado que dia 12 de janeiro a gente ia abrir a escola. E aí nós chegamos dia 2, como eu lembro desse dia? E não tinha nada. Abrimos a loja, e o pessoal da obra à distância falando: não, tá tudo no esquema, tá tudo tranquilo, a gente tá tudo no esquema, tá tudo tranquilo. Você veio algumas vezes para comprar material? Eu vim algumas vezes para fazer panfletagem. Eu pegava o voo em Floripa, madrugadinha, chegava aqui, fazia panfletagem no Marista, no Mackenzie, nesses colégios, aí... nesse meio tempo, enquanto os alunos estavam em aula no colégio, eu ia comprar material, fechar um negócio ou outro, voltava a fazer a panfletagem, ia para o aeroporto, à noite estava em Floripa em casa. Fiz isso algumas vezes. E aí chegamos lá, abrimos a loja. A hora que eu abri, eu vi o estado que ela estava, eu falei: cara, a gente tem 10 dias para inaugurar isso daqui. Assim, a gente virou pedreiro. Não, virei pedreiro, eletricista, pintor, com todo respeito à profissão, mas não é a minha profissão. E rapaz, carregava entulho e foi assim, Aqui nós vamos falar da mudança e da inauguração. Tem foto nossa, passando o uniforme, o dobô, 10 minutos antes da inauguração, minha sogra limpando o espelho, eu carregando entulho numa caçamba que estava na frente da escola, e a gente, cara, faltava 10 minutos para inaugurar a escola ficou pronta. Eu acho que até hoje deve ter gente que passou lá na frente, viu que a gente estava na loucura trabalhando e decidiu esperar um pouco para entrar, para a primeira aula. Eu até penso que foi assim, desse jeito. Mas foi muito pontual, foi muito aquela coisa assim: tudo vai dar certo e a gente tem o limite do dia 12, vamos fazer acontecer no dia 12. Com uma outra mentalidade, nós teríamos falado: não, deixa para inaugurar, sei lá, depois do carnaval, que é o que o senso comum demanda normalmente. Mas enfim, o que a senhora lembra da inauguração? O que eu lembro? Eu num papelão desenhando as medidas para ir na marmoraria para fechar a cuba. Então corre na empresa lá, compra a cuba, leva para a marmoraria. Gente, no papelão eu tenho essa foto. Depois volta, beleza, tá instalado. Agora a gente precisa de um armário embaixo. Corre naquelas lojas da W3 mesmo. O armário é esse. A hora que eles instalaram, não deu certo, é tudo óbvio, errado. gente. Tudo errado. Eu sou profissional de educação física. Mas ele ficou um bom tempo, ninguém viu, só a gente via. Hoje, quando eu olho aquela escola linda, maravilhosa, suntuosa, azul, eu falo, legal. Tudo teve um começo. Então, às vezes a gente fica travado e bloqueado porque, não tá perfeito. Não, a gente só precisava começar. Porque lá atrás, quando eu fui a Floripa, a estrutura era horrível da escola. Mas vocês entregavam no tatame. Então, a mesma coisa a gente trouxe em 2015. A estrutura, ela era bonita, tinha os quadrinhos com as medalhas, tarará, né? Tudo muito bonitinho, cadeira alinhada.
alinhada. Mas, no geral, a gente não estava nem perto do que a gente poderia chegar. Do que é hoje, não. Se você volta hoje numa escola como era aquela em 2015, você vai falar, pois é. Mas isso não foi um empecilho pra gente. Claro que não. Qualidade de aula, atendimento. Eu lembro que os primeiros alunos que nós atendemos, o que chamou a atenção deles foi o atendimento. Foi. Ao ponto deles falarem assim, vocês não são daqui, né? Eu falava, talvez seja o sotaque. Não, é pelo atendimento. Então, a gente tentou focar muito nisso, né? Bom, e aí veio o tópico número 5, o primeiro ano. Caraca, que a gente trabalhou. Não tá explicado. E a gente não abria a escola no sábado, porque a gente viajava pra treinar. E assim, a gente trabalhou muito. E aí, nesse comecinho de ano, ali, março mais ou menos, eu lembro que a gente tinha um campeonato em São Paulo em abril e a gente tinha colocado uma meta e a gente atingiu a meta. Atingiu, foi. E aí, um pouquinho antes, eu falei assim, vamos comprar uma viagem. Não sei se eu ou você. Não, foi sim. E eu falei, vamos comprar uma viagem no final do ano, porque aí pelo menos a gente tá trabalhando, a gente tá acordando dia e noite. Eu não sei, trabalhava 18, 20 horas por dia. Não, eu trabalhava do momento que eu abri o olho ao momento de fechar o olho. E aí a gente comprou um cruzeiro para passar o Réveillon em Copacabana. Nossa, que chique. Então assim, a gente pagou parcelado durante o ano. Pra chegar no final do ano a gente viajar com tudo pago e a gente respirar fundo. E aí eu lembro que naquele ano meu irmão veio pra passar Natal, a gente passou Natal em Angra dos Reis. E depois Ano Novo em Copacabana. Eu achei que assim, foi um gás sensacional que a gente deu. Porque a gente sabia, a gente vai cansar. Vai cansar. É humanamente impossível você pensar em 10 aulas no dia. Não tem como. E a gente terminava, você às vezes saía pra fazer panfletagem, eu ficava limpando a escola, ou vice-versa, você limpando, eu confirmando, eu matriculando, e a gente tava aqui no bate-bola. Às vezes a gente saía os dois pra fazer panfletagem e as pessoas paravam e perguntavam, de que empresa que vocês são? Eu quero contratar você. Eu falei, não, eu sou a responsável. Eu sou a dona da empresa, tô aqui panfletando. E assim, gente, zero de vergonha. Não é o meu forte fazer isso, definitivamente. Mas se era pra fazer, tinha que fazer, vamos fazer. Então assim, é zerar desculpa e fazer o que tem que ser feito até você conseguir treinar outras pessoas pra fazerem isso. E existem pessoas que adoram fazer isso. Não, e eu acho que muito do que nós vamos falar já sobre os primeiros integrantes do time, mas muito do que nós atraímos foi através do que nós fazíamos. Que é o que hoje eu falo tanto pro time, fazer o que tem que ser feito. E não importa o que aconteça. Quando eu tava escrevendo o roteiro, me veio um pouquinho à mente qual era a nossa rotina do dia, porque o roteiro leva a rotina. E eu pensando assim, nossa, eu lembro, acordava, eu sempre gostei de acordar cedo, acordava 5, 5 e meia, 6, ia fazer musculação numa academia ali na 109, voltava, aí já tomava um banho, uma ducha e tal, começava a varrer o tatame, passar pano, nisso ela já estava começando a fazer as primeiras confirmações do dia, batendo agenda, que aluno que vai vir, que aluno experimental, renovação, tarará. Aí eu dava as aulas da manhã, era o Theo Guindani às 9, querido Theo Guindani, já quase faixa preta conosco. Família Oyama. Família Oyama, então era assim, uma aula de mais ou menos kids, little, adulto, eram umas 3 aulas da manhã. Terminava as aulas da manhã, a gente treinava para o Mundial. A gente começava a treinar 11h15 e até meio-dia e meio eu jogava uma água no corpo e ia para a saída de alguma escola, fazer panfletagem. E nesse meio eu levava um almoço, ia comendo alguma coisa e foi. Aí fazia panfletagem, uma divulgação, um negócio, ela de novo na agenda, confirmando, às vezes dava uma reforçada na limpeza. Aí eu chegava, ela me passava o line-up, olha, hoje tem aluno Eu entrava no tatame 3 da tarde e saía 9 da noite. E nesse processo a gente ficava muito livre para os alunos. Então, como o tatame era no meio, enquanto ele dava aula para as crianças, eu conversava com os pais, eu perguntava. Eu fazia toda a parte dos valores com os pais do lado de fora do tatame. Então, assim, a gente tem relatos de famílias, né? Inclusive a gente chegou a gravar vídeo de famílias que estavam passando por várias dificuldades, eu tava ali só escutando. E ali o FII aí foi entrando. Então assim, é um processo que o que a gente hoje chama de Ki-Rap, que é essa energia de dentro que coloca em harmonia com o exterior, foi muito isso. A gente foi despertando um a um as famílias. Então, a mudança da criança ali dentro do tatame só fazia sentido se o pai conseguisse entender. E o pai não sabe o que é e não é culpa do pai. É nosso papel de trazer essa educação para isso. Total. E foi o que a gente fez. Então, dentro do tatame você mostrava, do lado de fora eu falava, ó, ele tá fazendo isso por esse motivo, para esse objetivo. Então, a gente trazia todo esse conteúdo de uma forma sinérgica, né? Total. Então, e era mais fácil porque era um tatame e nós dois. E o tatame era na cara da rua, assim, né? Era uma coisa muito bate-pronto, rápido, a gente fazia o acompanhamento.
era matrícula todos os dias. Era uma coisa assim que a gente olhava e falava, meu Deus do céu, é de Deus isso. Amém, amém. Então assim, várias pessoas precisavam que a gente estivesse ali. Então, e nesse momento a gente sentiu que nós fomos também, igual o ponto, a 115 foi ali, nós também éramos a peça-chave para isso. Eu lembro muito de coisas que eu vivi pela primeira vez aqui em Brasília. Por exemplo, o nosso aluno 01 é o Mr. Haddad, né? Já contamos essa história, também vale um outro episódio. Mas o aluno 02 foi no dia 3, inauguração, Mr. Haddad no terceiro dia. Tocou o telefone muito cedo e era uma pessoa falando inglês. E aí eu atendi, comecei a falar inglês e tal, e a pessoa falou, não, eu tô aqui na frente da escola. Aí eu olhei pela janela, a pessoa tava lá embaixo. Era o Mr. Nathan, né? Porque tava escrito Martial Arts. Tava escrito Martial Arts em vez de artes marciais. E aí, então, o segundo aluno já foi um americano. Novidade. E aí dando aula em inglês e tal. Aí eu lembro que as pessoas entravam na escola e elas se matriculavam. Elas olhavam assim, o que é? Tem um horário? Nossa, que bacana, você quer fazer uma aula experimental? Não, eu quero matricular. Aí falou, tá bom, matricula e depois faz aula experimental. Aí tinha vezes que a pessoa vinha fazer uma aula experimental, matriculava e já comprava o kit de equipamentos, já queria saber do campeonato da troca de faixa. Eu falava, nossa, nunca tinha visto isso. O que eu lembro também? Eu lembro de pessoas que elas passavam pela frente, na porta e voltavam. E elas falavam, gente, alguma coisa me atraiu aqui pra dentro. A senhora Aide. Senhora Aide foi uma. E falava assim, alguma coisa me atraiu aqui pra dentro. Era comum, por exemplo, hoje foi postado o vídeo do Mr. Cantarino e eu lembro da matrícula dele. Ele estava do outro lado da rua, atravessou a farmácia, veio para a escola, entrou. Eu falei, está livre, vem fazer uma aula experimental. A aula experimental dele durou 5 minutos, porque ele passou mal. Os outros 50 minutos foi conversando, quem conhece ele sabe. E aí ele se matriculou. Então assim, muita coisa, muitos horizontes se abriram na nossa cabeça a respeito da importância e da relevância dessa mensagem da arte marcial. Isso foi 2015. Eu não sei em que momento que a gente vai chegar. Foi no momento em que eu consegui internalizar e dar o grande boom de que a gente não ensinava só arte marcial. Porque é uma coisa a gente saber, a gente falava dos valores, falava da disciplina, falava, né, da resiliência, a gente trazia essas mensagens porque é o que o mundo fala. A partir do momento em que você entende a nível visceral que a gente consegue ver essas mudanças nas pessoas, eu falei, caramba, a gente consegue aprofundar mais e fazer com que cada pessoa evolua a própria realidade, que hoje é o nosso propósito, né? Então, quando eu tive um entendimento a nível visceral do que eu estava fazendo, e hoje eu posso falar visceral, mas de uma outra forma eu vou falar a nível espiritual do que a gente estava fazendo, foi um grande 10x na minha vida, que eu comentei lá no começo, né? O que é esse qualitativo? Como que eu consigo entregar a mesma aula? Porque durante o exercício a gente foi tendo entendimento. A pessoa baixa a guarda emocional dela. E tudo que você fala nesse momento, você já manda direto pro subconsciente. Então eu fui entendendo, eu falei, caramba, olha a reprogramação mental que a gente consegue fazer de uma forma intencional durante as aulas. E é por isso que a gente sempre traz os pais para assistirem, para os pais entenderem o que a gente está fazendo. Para que os pais comprem a ideia, entre aspas, quando a criança está numa situação difícil do lado de fora. Porque acontecia, a criança estava desobedecendo, eu vou te tirar do taekwondo. Mas ali é o momento em que a gente consegue reprogramar e a pessoa vai tirar. Então assim, tiveram casos no meio dessa caminhada de crianças que estavam desobedecendo, os pais não estavam próximos, tiraram porque era uma coisa que você gosta, você vai ser punido com isso. Então assim, quando a gente entendeu a nível visceral, essa transformação foi um outro salto que a gente teve. Foi game change total, né? Aí nós entramos aqui, o item número 6 é a nossa estratégia dos 3 primeiros anos. Bom, nós sentamos e conversamos e pensamos assim, os 3 primeiros anos nós vamos trabalhar muito, mas desde o day one, no primeiro dia, nós vamos tentar, e aí fomos agraciados ali com o Mr. Haddad, já na sequência os irmãos Salomão e tantos outros que vieram, mas nós vamos, nesses 3 primeiros anos, imprimir o ritmo, a cultura, a missão. Nós vamos trabalhar muito no que diz respeito a horas de tatame, mas desde o primeiro dia nós vamos formar pessoas. Então já vinha ali, na época, Mr. Haddad, o Mr. Pedro Salomão, o Mr. Rafael Salomão, vem cá que eu vou te ensinar e tal. Não existia aqui Rap Academy, não existia horário de formação de instrutores, não existia graduados. O mais graduado da nossa escola era um faixa amarela, que era o Mr. Haddad. Então, nós tivemos uma estratégia intencional dos 3 primeiros anos para poder colocar o ritmo, a estratégia, a cultura, estabelecer a missão e formar pessoas. Porque nós sabíamos que dali em diante
nós não viemos para cá para ter uma escola, com todo respeito, e nós teríamos que nos multiplicar. Então esse foi um fator bem interessante, né? Exato. E nesse processo não foi simples. Não, ninguém disse que foi. Até que foi simples, mas não foi fácil. É simples você falar, eu vou multiplicar as pessoas, vem comigo, faz o que, né, o que o time de RH nos ensina. Primeiro a pessoa te observa, depois você vai passando meio a meio, depois a pessoa vai fazendo e você só vai observando, fazendo essa passagem. Tem um nome técnico para isso, enfim. Ju Barbieri me ajuda. Então, eles fizeram isso com a gente. Eles pegaram, tanto que a gente olhando as aulas, depois assistindo as aulas, falava, nossa, sou eu dando aula. Né? Então, assim, as aulas dos Littles, era o senhor dando aula. Total. Teve a época que você teve H1N1? Teve, eu fiquei doente. Então, aí ele ficou em casa, prostrado, e a gente entrou e, assim, seguiu o fluxo, ninguém saiu, ninguém parou, né, a vida seguiu. Então, a gente sabia que esses 3 primeiros anos seriam um game changer pra gente. Seria. Então, porque a gente também não teria mais a mesma energia para poder dar todas as aulas naquele momento, e a gente também precisava pensar no crescimento, porque eles estavam vindo com a gente, eles não queriam ficar limitados, né, tipo, até onde a gente estava crescendo. Eles não querem ser assistente de aula pro resto da vida. Então, assim, como que a gente dá essa perspectiva de futuro para eles? E é uma perspectiva positiva de futuro. Então, esses 3 anos, eles foram uma mudança em que a gente fez intencionalmente a rotina da escola, para hoje, quando a gente chega, a gente conversa com o time, a gente tem bagagem também para poder cobrar e ajudar. Total. E aí tem outro item aqui também que é importante, que é reconhecer o pessoal que veio de fora, porque num primeiro momento nós tínhamos orientação de formar pessoas só de dentro para fora, só do QRAP, o que é ótimo, porque tem a cultura, tem o DNA, enfim. Mas aí, né, acho que Deus vai abrindo os caminhos e a gente lembra que, pô, eu tinha um cara chamado Jefferson Silva, lá em Foz, me ajudava, braço direito, menino de extrema competência e relevância e principalmente muita confiança. Aí convida, vem, assiste um evento, né, a gente deixa a porta aberta, daqui a pouco ele e hoje é um dos principais professores que nós temos. Mesma coisa quem? Professor Bolzan. Professor Bolzan foi uma mensagem, um tiro de alerta num grupo de WhatsApp esquecido. E de repente alguém fala, eu tenho um cara em Santa Maria, professor Bolzan. E aí professor Bolzan me vem à mente, nossa, esse cara eu lembro dele, é muito educado. Enfim, tá aí hoje, QRAP Jardim Botânico, pai do Heitor, né? E por que não o marido da senhora Bolzan. E aí, quem mais veio depois? Professor Teixeira. Casuni. E o Casuni conta até hoje que eu fiz o primeiro atendimento dele em Floripa. Ele veio de Floripa pra cá. E hoje tá aí, pai de família, braço direito lá no Lago Sul, colarinho preto, super competente. Aí professor Teixeira com a senhorita Vieira. A senhorita Vieira esteve conosco no tatame também por um bom tempo. E o professor Teixeira hoje é o cara que puxa a parte física do QRAP. Recém-formado quinto dan, futuro mestre. Jardim Botânico, não, perdão, Noroeste, QRAP Noroeste, escola linda, cara deles ali, né? O que mais veio de fora? Foram esses, né? Por enquanto, sim. E aí, isso veio... Por enquanto, sim. Isso veio dando um crédito para nós, porque quando nós estamos aqui focados, fazendo nosso trabalho, muito no dia a dia, no braçal, isso, aí na história mais recente, Mr. Occhione, a gente já chega lá. Mas aí quando essas pessoas começam a olhar e dar esse crédito de vir para cá, apostar a vida no que nós estamos fazendo, nossa, isso nos deu acho que uma coragem, uma robustez na época, né? Aí, no meio do caminho veio a senhorita Souza, depois está lá hoje ajudando o pai, e aí na história mais recente, agora o Mr. Occhione, que está comigo desde os 5 anos de idade, e de repente aos 17 anos largou tudo, veio para cá, na sequência veio a mãe e a avó também, estão aqui maravilhosos com a gente, né? Então esse pessoal que veio de fora, eles nos deram, porque não, muito crédito, muita potência no que nós estamos fazendo. É importante a gente lembrar que eles vieram, todos eles praticamente souberam no dia da inauguração. Né? Então o Mr. Haddad, que foi um dos primeiros, apesar de estar em Brasília, ele já tinha praticado em outra cidade antes, e ele pesquisava muito também, vale a pena uma conversa só com ele. E na época eu lembro que eu fui fazer eu fiz um impulsionamento, gente, no Ads do Facebook. Olha só, gente, assim, é outro nível, entendeu? A pessoa dá aula de arte marcial, a pessoa faz o desenho da cuba lá, da pedra, da marmoraria, faz impulsionamento, é um pouco multidisciplinar. Total. E nesse processo a gente fez um vídeo, impulsionou. Então, mais pra frente, eles foram tendo noção do que a gente estava fazendo a partir dos nossos eventos. Então, os nossos eventos estavam comunicando a nossa cultura. Total. Então, a gente otimizou para explicar para os pais e para educar as famílias o que a gente fazia dentro do tatame através dos eventos. Então, o primeiro evento que a gente fez em 2015 foi muito legal, foi uma coisa assim... Foi legal, foi época. Eu acho que a gente fez algo muito rápido,
A gente conseguiu vender a ideia porque ninguém tinha noção de nada em 2 meses, né? Fazia a venda dos ingressos na própria escola e deu super certo. No ano seguinte, a gente teve a adição do Mr. Brito querendo fazer o evento, só deixa que eu produzo. E aí foi o boom do evento da Sombra. O tal do evento da Sombra. Esse aí ficou icônico, que foi aonde o professor Silva estava presencial, que é onde ele viu, opa, eu quero voltar a fazer parte disso. E aí esse vídeo rodou o Brasil e o mundo, a gente foi ter, né, feedbacks das pessoas mais diversas, que não teria nem a possibilidade de ter visto. A pessoa viu o vídeo da Sombra. Então isso foi trazendo uma autoridade pra gente dentro do tatame, porque refletia essa educação que a gente fazia com os pais. Então, o professor Bolzan, quando veio pro nosso evento interno, o nosso Synergy. Né? Então ele viu, e foi muito legal a visão que ele teve, que era que ele queria ver como o time se tratava na nossa ausência. Eu nunca tinha pensado nisso naquele momento, né? Mas ele falou, eu quero saber de fato como é a cultura quando os senhores não estão presentes. E aí isso me chamou a atenção e fez com que eu quisesse de fato vir pra cá. Então, o professor Teixeira também só soube das escolas abertas quando a gente postou na época, na inauguração e tal. Então, essa é a importância dos eventos, é o momento em que a gente consegue educar e reforçar a nossa cultura com as famílias. E agora, mais do que nunca, a gente trazendo as famílias mais pra perto da nossa essência. Nós estamos vindo essa semana, eu não sei quando você está vendo esse episódio, mas há 3 dias atrás teve um espetáculo 2025 que foi num formato de participação ativa dos pais, onde eles pisaram no tatame e participaram do exame de faixa, sobretudo com as crianças. E isso transmite uma mensagem, como a Master falou, isso imprime a cultura, agora não mais só no mundo da arte marcial, mas quem está lá assistindo, aquela avó que nunca viu o filho, ou melhor, o neto no tatame, vai ver pela primeira vez e vai entender a linha do tempo aonde a criança pode chegar. Intencionalmente nós sentamos e programamos do que a gente quer que as pessoas saiam, qual a impressão que a gente quer colocar nessas famílias. Se nós falamos que a nossa missão é despertar nas famílias o desejo pelo desenvolvimento pessoal e pela disciplina da arte marcial, a gente precisa trazer as famílias para perto, mesmo aquelas que não acompanham. Então sentar ou abaixar no tatame e contar a quantidade de flexões, fazer um agachamento junto com o filho, com a filha, a esposa, enfim. É você estar perto e você se sentir parte. Porque se a gente o tempo inteiro trata de uma forma separado, você vai distanciando. Você vai mostrando, olha como o que nós fazemos e você não faz parte. Mas na verdade as famílias fazem parte. Elas confiaram a nós um dos bens mais preciosos, que é a saúde, a vida, a educação, porque a gente está educando as crianças, tanto crianças quanto família de uma forma geral, mas você traz para perto. Quando a criança pensa em desistir, fala, não, de lá você não sai, porque lá tem os mesmos valores e as mesmas virtudes que a gente tem em casa. Total. E agora, feito todo esse aquecimento, esse contexto, toda essa primeira parte do podcast, nós vamos agora para uma cronologia. Então, de 2015, 16, 17, a gente salta para 2018, a abertura da Escola do Sudoeste, e nós vamos agora do item 8 ao 18, acelerar um pouquinho para poder falar brevemente dessa linha do tempo do que foi o crescimento do Kihap. Portanto, 2018, janeiro, também no dia 12, nós inauguramos a Escola do Sudoeste, que quem nos motivou e na verdade nos encorajou a abrir foi o próprio professor Silva, que hoje é sócio dela. E foi uma escola que nos ensinou muito, porque foi a primeira multiplicação. Então, da mesma maneira que a Master estava falando lá no início, que a gente cuidava do aluno no tatame, sabia o nome, sabia o que ele queria aprender com a arte marcial, como é que de repente a gente tinha agora uma nova unidade num outro bairro, que eu não faço ideia de quem são os alunos, eles não sabem quem nós somos, até aí tudo bem, mas que, puxa vida, e agora? Será que está todo mundo sendo bem tratado? Sim, não, essa escola vai crescer, mas eu não tô lá. Eu sei que pela minha expertise, com todo respeito, se eu botar a mão a escola cresce, mas também ela vai ficar dependente de mim, mas eu tenho que ficar na Asa Sul para poder garantir se o Sudoeste precisar de um aporte. Foi, assim, uma dilatação da nossa capacidade de gerenciar, sobretudo, emoções. Como eu sofri. Gente, assim, eu sofri nessa parte de pessoas, principalmente, porque eu não sabia quem eram os alunos, eu não sabia como eles estavam sendo tratados. E ao mesmo tempo eu sofri porque quando a gente fez a obra da Asa Sul, igual eu falei, a gente desenhou, foi lá na raça e tal, aquele processo que funcionou para aquele momento e a gente já queria fazer diferente para o Sudoeste. Só que aí a gente foi, contratou os arquitetos, fez tudo certinho. Gente, no tempo deles, eles se desentenderam, eles separaram a sociedade, o mestre de obras ficou pro outro lado e a obra parou. E aí a gente falou, tá, e agora? Foi todo praticamente nosso recurso financeiro, o que a gente faz? Para tudo, passa um tapume nos banheiros, abre do jeito que tá.
E eles fizeram milagre Foi. com o que tinha naquela época. Eles eram muito novos Eles também. eram muito novos. O professor Silva tinha recém voltado para arte marcial. 8 anos parado. Os irmãos Salomão também tinham ali a experiência de 2, 3 anos com a gente. E, enfim, resumindo, foi uma baita de uma escola, um aprendizado. E que depois eu sempre falei, naquela época eu falava, Sudoeste tem potencial para ser tão grande quanto é a Asa Sul. Sudoeste, e assim, esse foi meu mantra, não é? Até que chegou no momento em que a gente foi e falou, não, então agora a gente vai desencantar. Terminou todo o Sudoeste, mudou e assim, por muito tempo o Sudoeste ficou bem mais bonito que a Asa Sul. Ah, sim, em termos estéticos, sim. Porque ele já desde o começo foi com um projeto, tinha todo aquele frufru. O tatame é muito grande, né? O tatame é muito grande, as áreas dos banheiros ficaram suntuosas. Parece shopping. Ficaram realmente muito bonitas. Então a recepção, quando você olha inicialmente, não parece tão grande. A hora que você desce é um... Então assim, hoje, a gente olhando pra trás e falou, cara, ainda bem que veio o Sudoeste no momento em que ele precisava vir, porque ele nos ensinou muita coisa. Muito. Muita E ali nos encorajou, na verdade, para seguir crescendo, porque é até engraçado, eu comento isso, quando as pessoas falam de múltiplas escolas e às vezes nos pedem conselho, eu falo, não vamos falar de múltiplas, vamos falar da segunda escola. Porque a segunda é a que muda o jogo. Depois a terceira, a quarta não é que seja mais fácil, mas eu acho que você tem que passar e não pode queimar essa fase do que é sair da primeira para a segunda escola. Não, e tudo no braço, gente. A gente fala hoje, né, com grandes empresários. Não, porque eu tomo um empréstimo, entre aspas, um financiamento aqui, eu abro a unidade e tal, e todas essas escolas a gente fez no braço. Foi quase 100% no braço. Aí veio a pandemia. Não é? Mas assim, claro, estamos falando de 2019. 2019 fomos para a Coreia, teve o Pan-Americano de 50 anos de comemoração do Grandmaster Ozuna das artes marciais. Foi um ano maravilhoso. E aí esse ano termina com aquela dúvida, né? E de repente você abre 2020 com pandemia. O que surgiu na pandemia? Surgiu esse programa da Mente Faixa Preta. Porque, vamos lá, nós mudamos muito rápido para online, em coisa de 24, 72 horas no máximo. Tava tudo filmado, em uma semana as aulas estavam todas já estruturadas de uma maneira online. E aí todo mundo no Zoom, aquela coisa e tal, mas nós entendíamos que as pessoas estavam instáveis aqui. E, de repente, através das mídias sociais, eles percebiam que nós estávamos conseguindo manter uma rotina, trabalhando, produzindo, até se divertindo, por que não, com todo respeito ao que foi a pandemia, mas a gente estava tentando ali levar uma vida. E as pessoas nos perguntavam como, e era um estado de mentalidade. Então foi quando nós pensamos assim, não, ok, tem como a gente ensinar isso que a gente está vivendo? Tem. Como é que é o nome disso? Olha, isso é uma mentalidade. Então é a mente faixa preta. Como é que eu levo isso do tatame para a vida? E aí veio o grande, talvez, salto, né? Mais um 10x para nós, que foi entender que isso podia ir, inclusive, para quem não é da arte marcial. Então essa mentalidade faixa preta foi para o pai, que estava ansioso em casa, com as crianças, longe do trabalho, a mãe que estava, de repente, com dúvidas, pô, meu filho vai para a escola, não vai estar no online, como é que vai ser isso? Então essa mentalidade faixa preta foi o que surgiu da pandemia. E assim, quando a gente traz qualquer dificuldade que eu tenha, por exemplo, eu faço a relação faço o paralelo com o que é a minha base. Então, a minha base é arte marcial. Então, dentro da arte marcial, eu tenho os diversos conteúdos básicos, chutes, fórmulas, sparring, treinamento, enfim, vários. E aí eu trouxe pra mente, peraí, eu tô com algum problema, alguma dificuldade, em que área da minha vida? Não, eu tô com a minha dificuldade na área mental, na minha área emocional, na minha área de relacionamento, familiar, enfim. Você consegue colocar uma lupa em cima daquilo, então você não fica, a minha vida tá um caos. Não, essa área da minha vida está um caos. Então a gente consegue de uma forma direcionada. Nossa, eu sou péssima artista marcial, arte marcialista. Não, peraí, o meu chute não tá bom. E qual o chute? Esse chute não tá bom. Então a gente conseguiu fazer esse paralelo para as pessoas não ficarem, ai meu Deus, porque a vida. Então o que eu tô consumindo, o que eu tô assistindo? E principalmente orientando os adultos, para de assistir algumas coisas. O que você tá fazendo? Você tá fazendo o que é correto? Você tá em casa, tá higienizando, tá cuidando das suas coisas? Então segue, não precisa, você não consegue controlar aquilo. O vírus, a pandemia, foi um adversário que a gente nunca vai menosprezar. Aconteceu o que aconteceu, foi um marco muito grande, foi um impacto geral no mundo inteiro, né? Times Square parou, gente, tipo, absurdo isso. Então, a gente não pode menosprezar. E o que a gente faz durante uma luta? Eu nunca vou menosprezar meu oponente, mas eu vou reforçar o que eu tenho de bom. E a gente foi trazendo esses pequenos insights para os alunos,
e foi dando uma motivação a mais para eles. Então, famílias conseguiram ter um horário para praticar, conseguiram colocar o seu dobô, a sua faixa num determinado horário. Então a gente conseguiu dar esse sentido para eles. E o retorno foi maravilhoso. Famílias que começaram a praticar durante a pandemia e que muitos reforçaram, a gente brinca, quem passou a pandemia com a gente seguiu e assinou. Agora foi formada a primeira faixa preta da pandemia, que é a senhora Gaioso. E enfim, ela começou para motivar os filhos e tentar mantê-los unidos na prática e agora se tornou faixa preta. E, bom, depois tudo isso foi gravado num programa, foi lançado no Hotmart, nós fizemos lançamentos e aquela coisa toda do marketing digital da época, mas hoje é um produto que continua lá, que na verdade ele serve até de onboarding de novos entrantes no time, serve para nós às vezes lembrarmos também de por que não, o caminho que nós adotamos da mentalidade faixa preta, e com certeza é um produto também que vai ser empregado em vários outros momentos do QRAP, por exemplo, daqui a pouco tem o QRAP Performance, que fala sobre performar no ringue e por aí vai, né? Muito bem. Aí andando um pouquinho mais, já no final do primeiro ano de pandemia, nasce agora sim o QRAP como marca, como filosofia, não é? E esse foi um momento muito marcante para nós. Na verdade, quando ele nasceu, então nós pertencíamos a uma outra organização, tinha outro nome, e no meio dessa pandemia teve, por que não, uma dissociação, uma confusão nesse mundo das artes marciais no geral, e foi uma oportunidade que nós encontramos depois de acho que tanto ganho, tanto aprendizado, colocar, por que não, para o nosso público uma marca nossa, né? Uma coisa que fosse uma expressão maior do que nós estávamos vivendo, sobretudo do que a gente queria ensinar. E aí nasce o QRAP, aí nasce essa evolução do que a gente considera que é o nosso trabalho. E é justamente esse de dentro para fora que a gente trouxe, né, na época. Essa construção começou com a gente foi maturando, não foi uma decisão rápida, não foi fácil, não foi uma decisão fácil e tampouco foi uma decisão precipitada. Então a gente estudou, a gente foi todas as vertentes, a gente foi criando toda a essência para então chegar no nome QRAP. Tudo que a gente já fazia, o que a gente já colocava, a gente trouxe, porque o QRAP como nome específico é o grito da arte marcial. Então quando você tem o grito no movimento, você tem o QRAP no movimento. E os nossos gritos são muito característicos, particularmente eu vou falar o meu. Dela é muito característico. Que é algo muito de dentro e é justamente essa energia, esse grito de liberdade, esse grito de ação, esse grito de você trazer o que você acredita, de colocar a tua luz interna para poder brilhar e atingir as outras pessoas. Então, se você quer chamar alguém, se você quer alcançar alguma coisa, você precisa colocar a tua voz para fora. Se projeta, né? Você projeta isso. Só que você só vai projetar o que você tem dentro. Então, esse é um processo que a gente trouxe de muita maturação. A gente gerou uma expectativa muito grande, né, com os instrutores na época. Foi muito legal. Foi. Quando a gente trouxe o QRAP, eles, caraca, total sentido. Foi uma virada de chave. A gente ficou, QRAP? Eu lembro que quando me apresentaram, né, e aí a cunhada, a Mariana, eu lembro que eu falei assim, é estranho, mas eu tenho certeza que eu vou gostar. Eu falei, me dá um tempo só pra eu conseguir maturar isso, enfim. Mas foi muito legal e acho que quando surgiu o QRAP, a gente fez um drive-thru, né, no parque da cidade, meio que mostrando algumas coisas com a parte coreana, meio que a logo, e os alunos não sabiam o que seria. A gente gerando essa expectativa. E foi uma coisa muito legal, porque a gente a gente passou o que nós somos. A gente não precisou mascarar, a gente não precisou, nós simplesmente fomos nós mesmos. E eu acho que isso conectou com os alunos, porque de fato foi a nossa energia. O time todo já estava sabendo, estava vibrando muito legal, nos dando esse reforço e, nossa, foi um momento muito, muito importante pra gente. A ponto de hoje o QRAP ser sinônimo de arte marcial e também é tão intenso que parece que sempre foi. Sempre foi QRAP, desde que eu comecei lá em 94, enfim, né? E aí nasce a Escola do Lago Sul. O Lago, na verdade, foi uma visão muito forte que o Mr. Haddad teve. Foi. Porque junto com esse processo da mente faixa preta, um dos tópicos que a gente trabalha é a questão da visualização. E aí lá na Mente Faixa Preta eu explico a minha visualização de campeonato mundial e outros exemplos que a gente conseguiu materializar. E ele tinha no bolso dele desenhado num quadradinho que era nossa, tipo um rascunho. Um rascunho de, como é que chama? Bloco de notas. Tipo um bloco de notas, ele desenhou a unidade com escrito Lago Sul.
E ele ficou naquilo. Passou o tempo, ele foi mostrou pra gente, ele mostrou uma outra loja, e a gente falou, caramba, mas será e tal. E deu certo. A verdade é que final de pandemia, ou melhor, final do primeiro ano de pandemia, né? Os aluguéis estavam bons de serem negociados na época. E a região que ele escolheu, que é o Lago Sul, é engraçado que quando me falavam de Lago Sul, eu falava assim, talvez seja uma das últimas escolas que nós vamos abrir, porque é um bairro que tem as casas, as mansões muito espaçadas, diferente da densidade demográfica, por exemplo, de onde a gente morava na época, que é Águas Claras, que você tem 3 mil pessoas num condomínio. Enfim, e aí veio da vontade dele, nós confiamos muito, muito na visão que ele tinha, e ele é um cara com DNA QRAP, e aí veio essa loja ali da QI13, e na verdade foi até interessante, porque no começo estavam disponíveis 2 lojas de 2 donos diferentes que não estavam se conversando. Eles não queriam misturar, na verdade, né? Aí a gente alugou a do meio, montou a escola, começou a operação, novo lockdown. Aí veio o novo lockdown, ok, vamos superar isso, começamos a trabalhar, a escola começou a crescer. Quando começou a arranhar a superfície, aí o proprietário da loja da esquina falou, quer pegar a loja? Foi um aluno nosso que conversou com o dono. Foi muito legal, porque ele falou assim, gente, eu conheço que QRAP já tem mais tempo. Vai dar certo. O que vocês querem? Vocês não querem misturar a conta de água, de luz, mas só fala pra eles que vão ter 2 contas de água, 2 contas de luz e tá tudo certo. E assim seguiu, né? E hoje tá a estrutura. Foi a primeira escola que oficialmente teve 3 tatames. O Sudoeste até opera com 3 salas de aulas, mas uma delas é dividida com uma cortina, o que super funciona, mas tem essa nuance, né? E a Escola do Lago foi interessante porque, na época, muitos dos instrutores já pensavam assim, poxa, até onde eu posso crescer no QRAP? Será que um dia eu posso me tornar sócio? E era uma coisa que a gente só meio que vislumbrava na época. Aí, de repente, o Mr. Haddad se torna sócio e as pessoas começam a acreditar mais. Puxa vida, olha só. Então, houve mais uma multiplicação agora com um sócio e as pessoas entenderam que dava para crescer mais no QRAP, dava para sonhar mais com o QRAP. Foi uma escola muito importante, está lá até hoje. Ela vira e mexe, ela está no top 1, 2, 3 de crescimento, enfim. E hoje é uma escola que eu faço questão de dar aula toda quinta-feira para o grupo do Academy, gosto muito de estar lá. E essa foi a maior taxa de abertura de e-mails da história do QRAP. Foi, quando nós mandamos o e-mail, eu lembro disso, o e-mail falava assim, Mr. Haddad pede demissão da Asa Sul. Foi. E aí a gente queria só comunicar que, na verdade, ele ia abrir a Escola do Lago. Ele ia passar de demissão para ser um sócio, né? Exato. Pro time também, a gente chegou numa reunião e assim, o time não sabia, a gente tava com um contrato assinado. E a gente falou, pessoal, a gente tem um comunicado para fazer, enfim, e a gente meio que no tom de triste e tal. Mr. Haddad pediu demissão. 2, 3, 4 segundos, todo mundo... Haddad, sócio! Pularam em cima dele, porque não fazia sentido, né? Como assim ele vai pedir demissão das Asa Sul tava no auge. E foi assim, eu fiquei muito feliz e muito emocionada por quão as pessoas ficaram felizes por ele. Foi. Sabe, no sentido de, cara, de torcer, de vibrar. E eu pensei assim, esse é o nosso sentimento QRAP. A pessoa, o meu colega, né, tá tendo sucesso, cara, é isso, é o sucesso dele, vibrar depois vai ser o meu sucesso. Ele vai trilhar um caminho que daqui a pouco eu chego lá, e eu vou trilhar um caminho que daqui a pouco ele me acompanha, e esse é o pensamento QRAP. E aí, quase paralelo com a Escola do Lago Sul, surgiu o projeto dos pontos de ensino. O que é isso? Na verdade é engraçado pensar porque foi quase que o método como eu comecei nas artes marciais lá em 94, que é quando ele é disponibilizado dentro da estrutura de um colégio, de uma escola. Então, antes da pandemia, através da mãe de um aluno que também fez aula conosco, nos procurou o pessoal da Escola Eleva, que estava vindo do Rio de Janeiro aqui para Brasília. E a gente na época começou a conversar, mas veio a pandemia, eles também estavam em obras, era tudo só uma promessa e a gente estava tentando entender a proposta deles. E nós não queríamos, com todo respeito, ter o QRAP lá numa maneira informal ou até mesmo só subjacente às atividades. Nós queríamos, se fosse para entrar, colocar uma estrutura lá dentro, colocar um CNPJ funcionando, de modo que as pessoas tenham praticamente mais parecido possível a experiência QRAP de uma escola comercial nossa para dentro de um ponto de ensino. Exato, eles vieram atrás e a gente falou, ok, vai dar certo se for dessa forma, né? Então, assim, a gente vai abrir mão de algumas questões, enfim, dentro do QRAP, essa questão dos pais assistirem às aulas, porque lá na escola não funciona, mas eu preciso ter esse contato. E aí eles falaram assim, deixa eu pedir autorização para o Rio de Janeiro, porque não funciona assim. E aí eles abriram, né, essa exceção,
e deu super certo e é assim, é uma das maiores atividades que eles têm dentro da escola. A gente tem alunos que foram das unidades tradicionais para fazer aula lá, tem alunos que já fizeram aula na Eleva e seguiram nas unidades tradicionais. Então, assim, é uma troca, um aprendizado muito legal, porque é uma estrutura maravilhosa. E o principal, a escola Eleva quer fazer o que rápido dá certo lá. Eu acho que esse comprometimento mútuo, ele é fundamental para dar certo nos pontos de ensino, para não tratar como se fosse mais uma atividade extracurricular. Não é esse o nosso objetivo. O QRAP não é só mais uma atividade regular. E é uma evolução da experiência que eu tive lá no começo da minha carreira. E hoje quem é sócio lá é o Mr. Salomão, super competente, fazendo as escolas crescerem. Mas também é um meio muito forte de divulgação, porque você está o tempo todo inserido numa escola onde transitam dezenas, centenas de crianças e famílias, e pelo sim, pelo não, eles vão ficar sabendo, vão entender o que é essa mensagem da arte marcial, né? Bom, depois veio uma reviravolta no QRAP. Aí o que acontece? Vamos lá, pronto para isso? Bora. Aí vem Floripa novamente. Não, peraí, mestre, mas você saiu de Floripa para ir para Brasília. Pois é, mas eu acho que Floripa não saiu da gente. Porque aí, anos depois, por uma convenção, nós sempre mantivemos uma amizade, sobretudo, muito grande com o mestre Marques e o pessoal de Floripa. E mantivemos também, por que não, um trabalho meio que co-irmãos ali, né? A gente sempre estava tentando fazer coisa parecida, coisas junto. Passamos pela pandemia juntos, nasceu o QRAP, estávamos juntos, campeonato, viagem, enfim, essa coisa família, né? Em 2017, nós levamos toda a equipe de Floripa para os 10 anos da Top. Foi. Então a Top, na época, né, a Top Martial Arts completando 10 anos, a gente pegou todo mundo, colocou no avião, alugou os carros e foi todo mundo, assim, foi uma viagem muito legal, porque a gente estava comemorando os 10 anos de uma escola que o senhor havia inaugurado. Pois é, e aí anos depois, numa conversa ali com o mestre Marques, começou lá nos Estados Unidos, e aí a gente já estava num evento em Foz do Iguaçu, a coisa foi andando, e achamos por bem que naquele momento tudo poderia se tornar QRAP. Portanto, foi uma reaquisição, por assim dizer, do QRAP, agora sim adquirindo a escola do Santa Mônica e Centro em Florianópolis. Então foi a nossa primeira expansão para de onde nós viemos. Foi a coisa mais engraçada, mas tem muito contexto nisso. Na época, ele assumiu a unidade do Santa Mônica. Com o passar dos anos, ele abriu a unidade do Centro. Então, quando nós voltamos para a gestão das escolas de Floripa, a gente assumiu Santa Mônica e Centro nesse primeiro momento, né? E aí, praticamente foi assim, uma fusão natural, porque as pessoas já tinham a nossa cultura. Então, a gente teve que fazer só uma fusão dos processos, porque aí conversa com os alunos, foi uma coisa muito suave, pelo menos ao meu ver, acho que foi extremamente suave para todo mundo isso. Para os alunos, sim, para nós na época foi administrar emoções. Foi suave a transição, não foi suave mentalmente você falar, tenho mais 2 novas escolas. Em outra cidade. Então, na época, eu lembro que o maior desafio foi administrar emoções. Então, instrutores, métodos, como é que vai ser, o que vai acontecer. E foi mais uma grande dilatação nossa, mais um 10x que nós, crescemos muito com isso. E na época eu tinha falado, olha, isso vai ter um efeito cascata. Eu não sei o que vai ser, mas vai ser. Pois bem, um domingo à noite toca meu telefone, um grande amigo nosso, Mr. Éder Villalba, que hoje mora em Orlando, tem escola por lá. E aí ele sim fazendo contato dizendo, ô mestre, eu tô aqui em Orlando, eu tinha uma escola no Brasil que tá um pouco, eu não tô conseguindo dar devida atenção, e é um pessoal que eu gosto muito, que merece crescer, e eles são, acho que muito entusiastas do QRAP. E aí, topa abraçar essa escola? E aí estamos falando da QRAP Dourados, Mato Grosso do Sul. Tive a chance de conhecer há pouco tempo atrás, já depois de quase 2 anos de operação, eu fui para lá. Fiquei maravilhado com a cidade, maravilhado, assim, adorei o clima da cidade, as pessoas, a cultura, adorei a escola, a estrutura, os alunos. Hoje o Mr. Haddad está lá para um exame de faixa de fim de ano e foi, assim, mais um momento que nós falamos, ok, então, eu acho que nada vai nos desafiar mais do que desafiou Floripa. Aí veio Dourados, e aí Dourados vem com outro contexto, então nada é mais do mesmo. Ali nós tivemos que entender que, na verdade, foi a primeira escola que nós adquirimos que não tinha cultura QRAP, embora eles tenham feito alguns treinamentos conosco na época da pandemia. Entravam online, treinavam, enfim, não é? Mas assim,
A gente entende que nesse processo tudo são pessoas. Se as pessoas têm as mesmas ideias, a mesma visão, a parte do processo, o que vem primeiro ou depois, isso fica meio que irrelevante, a gente consegue contornar. Então a gente entrou nessa ideia, vamos abraçar as pessoas. Lá a gente trouxe MC Haddad e professor Bolzan, para trazer essa operação à distância. Então era reunião, treino, reunião, entrava, viajava, voltava, para poder trazer esse processo e deixar a chama muito próxima da brasa. Então não adiantava a gente deixar falar o que tinha que ser feito e se distanciar. A gente precisava conhecer um pouco mais, trazer as pessoas para perto. E aí depois de muito tempo a gente conseguiu trazê-los agora para Brasília, né? Esse país já tinha vindo antes, conhecido toda a equipe de Brasília, e agora a gente trouxe Sirita Codriani e Sirita Candioto. Então foi uma coisa que eles conseguem entender a grandiosidade, eles se sentem pertencentes de algo maior e o principal, de uma instituição que quer ver o bem deles. Claro, sem dúvida. Só funciona se a gente quer ver o bem dos alunos, os instrutores precisam estar bem. É um efeito cascata. Para nós, enquanto pais, estarmos bem para as crianças, nós precisamos estar bem. Então acho que esse é um efeito cascata que a gente tem uma visão muito forte em cima do nosso time. E aí, pouco tempo depois, meu irmão lá em Florianópolis, em Coqueiros, que é um bairro que fica antes da ponte, então ali no continente, e aí ele falou, olha, legal, todo mundo se tornando que rápido, eu tô vendo que eu tô aqui há 10 anos fazendo esse trabalho e que de repente pode ser potencializado por uma nova união nossa. Eu falei, meu Deus, vamos lá, vamos entender isso. E aí basicamente foi isso, né? Foi uma reaquisição dessa escola de Coqueiros, um prazer enorme trabalhar de novo lado a lado com meu irmão e entender como é que a gente podia ajudar essa escola a prosperar, a crescer. A primeira coisa foi mudá-la de local, porque estava numa sala, enfim, tinha todo um contexto, levar para um local novo, treinar as pessoas, fazer a imersão da cultura, porque aí você tem um familiar teu, mas ao mesmo tempo não é a mesma cultura dentro da empresa, mas eles estão abertos a isso, e agora estamos lá. Essa foi a escola número 8. E na época eu lembro que a gente sentou com ele, com a Nicole, né, nossa cunhada, e falou assim, olha, uma coisa nós sermos família, né, como família, enfim, nós somos família antes de tudo, mas como sócios e trabalhando juntos, a banda segue nesse ritmo. Você tá disposto a seguir nesse ritmo? Vai ser dessa forma, as cobranças vão existir, porque a gente tem um ritmo forte, nós temos uma mentalidade de faixa preta, então as escolas precisam girar nesse ritmo. Tá disposto? Vai ser assim? Vai ser apertado? Não vai misturar a questão familiar? Não, tô disposto. Então, vambora. Então, vamos apertar e vamos dar resultado. Tá indo super bem. Agora, recente, eles participaram de um exame de faixa, estão crescendo, estão com a cultura, estão formando faixas pretas. O bairro é lindo, maravilhoso, uma rede gastronômica maravilhosa lá em Florianópolis. E é isso, né? Eu acho que a gente tá engatinhando, tá recuperando e é uma escola muito promissora, principalmente porque tem pessoas muito boas lá dentro. E sobretudo assim, a gente percebe que o foco que a gente quer, que é despertar nas famílias o desejo por esse desenvolvimento e pela disciplina, a gente traz isso para os instrutores. Então, quando a gente fala de instrutores, pensando nesse caso especificamente do professor Cavenati em Florianópolis, a gente precisa despertar nas famílias. Então ele, Nicole, Bianchi, Pedro. É a família dele que precisa entender que essa é a missão nossa para eles e naturalmente vai ser deles para os alunos. E hoje eles super vestem a camisa. Sim. Cunhada, os filhos estão sempre por ali, meus sobrinhos. Até porque a gente vai ter evento, vai trabalhar, vai ter que dar aula, vai ter que... Existe uma demanda, então assim, quando de repente o pai não está presente fisicamente em casa, eles têm que falar, não, porque meu pai, ele tá ajudando, ele tá transformando as famílias, isso e aquilo, porque ele também tá se transformando para ser uma pessoa melhor aqui dentro de casa. Essa é a visão. E aí, voltando para Brasília, saiu do papel um grande projeto que era, na verdade, aqui Rápido Noroeste. Um bairro emergente em Brasília, um bairro que vem crescendo, um bairro que há 10 anos atrás, um pouco mais, quando nós viemos para Brasília, ele era um aglomerado de prédios muito bonitos, mas uma promessa, né? Uma promessa, ainda não era um bairro, né? E aí alguma coisa aconteceu depois da pandemia que houve um grande boom, e é um bairro que é a cara do professor Teixeira e da Surita Vieira, né? Um bairro jovem, um bairro promissor, um bairro que pulsa uma energia empreendedora lá dentro, e então nós tivemos uma estratégia do professor Teixeira dar aula de praticamente fitness através de movimentos de arte marcial, né, numa academia de luxo que tem no bairro durante um ano, para ele ficar conhecido no bairro, para ele... E não é difícil, né? Ele é um baita de um profissional, então
Brevemente todo mundo já estava conhecendo ele, na expectativa do que ele ia ensinar lá, mas a gente estava com muita dificuldade de encontrar loja. Muita dificuldade. Lojas teto pequeno, estreita, muito larga, o segundo andar eu não quero. Negociação ruim. Negociação muito ruim. Prazo, né, pra ficar pronto, às vezes muito distante. Era 1 metro quadrado, muito caro, ainda né? É. E aí, de repente, veio essa loja da senhora Gabriela, e que a gente estava passando por ali, e depois de já se frustrar um pouquinho já com algumas lojas, tinha uma loja ali que, enfim, no jargão eles estavam me cozinhando, vai entregar, não vai entregar, não vai. Aí veio essa loja e nós fizemos contato, e foi uma coisa que eu gosto muito, que é de sentar, olhar no olho, one on one, apertar a mão, contar a nossa história, conectar com a pessoa e a pessoa olhar e falar, olha, a gente não tem como escapar desses protocolos aqui, mas a loja é sua. Acreditaram no projeto. E aí hoje está lá essa escola maravilhosa, e o Mr. Teixeira, professor Teixeira, agora aqui em Tudã, ele inclusive bateu o nosso recorde, né? De rampada de número. Ele rampou de 0 a 100 alunos mais rápido do que nós rampamos na época na Asa Sul. Claro, você fala, mestre, mas muita gente migrou para lá, mas muita gente quis migrar porque ele estava lá. Sim. Mérito dele. Então, conseguiu fazer pré-matrícula. Na verdade, assim, a gente fala que a gente quer que todos eles batam os nossos recordes, gente. Recorde foi feito para ser batido. Hoje a gente tem uma bagagem, um conhecimento muito maior, e que se eles não baterem o nosso recorde, nós estamos sendo péssimos líderes. Incompetentes. Então, assim, o que a gente sabe hoje frente ao que a gente sabia em 2015? A gente sabe muito mais. A gente tem uma gama, uma rede, uma marca muito mais forte. As pessoas conhecem hoje o Que Rápido. Quem éramos nós em 2015? Total. Tinha que se apresentar dia após dia. Então, assim, não vou dizer que é obrigação, foi mérito. Obviamente, foi muito trabalho, muito esforço. Eu abri e fecho da escola todos Ainda os está dias. sendo. Está sendo. Mas, assim, veio a calhar e exatamente o que ele merece. Pelo esforço que ele coloca. Não, então... e por quem ele é no Que Rápido, né? Essa liderança que ele representa. Aí, gente, estamos lá, escola número 9, um número que eu gosto. E... Na negociação, já praticamente encaminhada. Tudo encaminhado. E vale lembrar, nós nunca abrimos 2 escolas ao mesmo tempo, até hoje. Aí, a gente comprou 2 escolas ao mesmo tempo, mas não abri. Nós estávamos num retiro da igreja, numa viagem, né, com o pessoal da igreja, em setembro de 2024. Ela gravidíssima da Serena, então já estava no limite ali de quando pode viajar de avião ou não. Ela me mandou uma publicação, olha, tá saindo um lugar novo. Pouco antes da viagem, né? Eu tinha a publicação. Aí essa publicação dizia que tava saindo um tal de Botanic Mall, no Jardim Botânico. Lindo. Nossa, lindo lugar, a cara da Flórida, né? Parece aqueles mallzinhos americanos. E aí, mandar um contato lá, vamos só especular. Mandei um oi, alguém me atendeu. Aí eu perguntei, né, como é que tava funcionando, e eram lojas muito grandes, mas assim, muito grandes. E um aluguel substancial, e eu falei, bom, eu achei maravilhosa a proposta, mas eu não vou desviar o foco agora do Noroeste, né? O professor Teixeira, estamos abrindo escola lá, um investimento também substancial. Então, deixar na mão de Deus, vamos ver o que acontece, mas agradeci e deixei, né? Aí vamos tentar fazer essa história curta e não dar muito nó. A gente tem esse amigo nosso, o Guigo, inclusive encontramos a esposa dele ontem, grávida de gêmeos, e ele tem esses estúdios de pilates na cidade. Quando nós mudamos de loja na Asa Sul, ele se interessou pela loja que nós estávamos, não é? Que era só uma questão de mudança de bloco. E ele falou, Cavenati, consegue adiantar uma negociação para mim ali na loja? Eu falei, claro, a dona é super aberta, tal. Fizemos ali meia dúzia de ligações e ele ficou com a loja que nós éramos da Asa Sul. Quando nós abrimos lá em 2015. Pois ele está lá até hoje. E aí ele foi olhar esse Botanic Mall, Jardim Botânico. E ele falou pra mim assim, ô Cavenati, o cara aqui te conhece, ele falou no teu nome, falou em Cavenati, falou Que Rápido. Eu falei, sim, mas eu mandei mensagem, mas agora acho que não é momento pra gente, estamos abrindo no Noroeste. Ele falou, não, peraí, eu tenho uma proposta. Que tal a gente dividir uma loja? Porque as lojas tem 200 e muitos mil metros quadrados. Um pé direito enorme, dá pra fazer grande. Mezanino. Ele falou, Cavenati, então aquele aluguel vai dividir por 2, eu vou ficar com uma metade, a gente vai dividir a loja, você vai ficar com a outra. E mesmo uma metade é a maior escola que a gente tem, é enorme. E aí eu falei, tá, deixa eu dar uma olhada, levei ela, aí você imagina, eu levando ela para ver isso em final de gestação, a gente mudando de apartamento, abrindo uma escola, reformando outra. Ela falou, tá, eu vou só porque é você. Aí chegou lá, ela começou a coçar, eu conheço meu eleitorado. Ela começou a coçar o queixo, coçar a testa e começava a se saraputear. Eu falei, vamos ver a negociação, vamos ver se a negociação vai dar.
E eu falava, Deus, me mostra se isso é de fato um projeto seu pra gente agora. Porque abrir 2 escolas, fazer 2 reformas no final de gestação, eu amo minha equipe, eu confio 100% neles, mas eu sei que o meu papel nisso tudo faz a diferença. E às vezes eu não vou estar com a minha cabeça 100% aqui, então me mostra. Aí foi pra negociação. Não, aí a negociação, basicamente a negociação começou assim. Olha, eu não preciso de garantia nenhuma, a gente quer o KeeRap aqui. Vocês vão ter o CNPJ, vocês têm um lastro, vocês têm já nome na cidade, a gente sabe do histórico de vocês, enfim, eu quero vocês aqui. Eu falei, não, calma aí, não é possível. É uma loja que já vai ser dividida em 2. Aí a gente fez uma negociação, porque a nossa parte ficou sem os banheiros, que a gente queria fazer os banheiros do nosso jeito. Conseguiu mais um mês de carência. Foram 4 meses de carência, o que, se você conhece Brasília, é quase impossível. Foi um aluguel progressivo. E aí eu fiquei assim, gente, é um aluguel hoje das escolas de Brasília é o mais em conta, mas aí ao mesmo tempo é um público. E assim, não tinha como a gente falar não. Fator fundamental. Tem um cara na nossa equipe chamado Professor Bolzan que mora do lado. E a gente falou, tá, mas a gente vai ter que falar pro Professor Bolzan, ele vai ter que assumir, ele vai ter que entrar de sócio nessa escola. Será que ele vai aceitar? Chamamos ele pra conversar. Falei, ô Bolzan, aí perto da tua casa tá abrindo um Botanic Mall e tal. A gente já tinha fechado tudo. Só que ele precisava aceitar. Tava tudo praticamente encaminhado. Aí chamamos ele com a esposa. Foi. Porque ele sozinho, às vezes, eu sei o que ia acontecer, ele ia querer falar com a esposa. Então já chama a esposa. E aí chama quem decide, né? Aí foi um dia maravilhoso, uma tarde maravilhosa, a Serena de colo ainda, enfim, e o Benício já tava lá mexendo na loja. Pintando, jogando, tinha E é engraçado que essa loja, ela tem uma coisa no contrato que eu nunca tinha visto. Lá tá escrito assim, ó, a loja está sendo entregue no osso. No osso significa que tipo é no chão batido, na terra. E aí tá lá hoje, enfim, então essa foi a nossa escola número 10, Professor Bolzan, super competente. No meio do caminho a esposa engravidou, bênção de Deus. Hoje tá lá o Heitor recém-nascido, pelo menos na data que a gente grava esse vídeo. E hoje, né, essas últimas semanas, essa escola tá na mão dos assistentes, instrutores mais jovens e segue matriculando. Tá me lembrando muito 2015. A gente viajava, deixava a escola na mão de faixa colorida, Mr. Haddad, tudo. Enfim, gente, então essa escola aí pra mim foi uma assinatura assim de que, como se Deus tivesse falado, vambora, vamos junto. Porque eu lembro que quando eu tava na dúvida se, será que abre 2 escolas ao mesmo tempo? É meu ego falando ou não? E eu orava. E me vinha muito essa mensagem assim, dá o próximo passo. Manda uma proposta. Que mal tem? Veio a proposta. E agora faz o seguinte, sei lá, pede uma carência. Eu pedi, a carência veio. Então eu sempre dava o próximo passo. E na época que tava doendo, falava assim, cara, agora eu vou ter que administrar emocionalmente. Serena nascendo, 2 escolas, reforma da outra, mudança de apartamento. E me vinha muito clara essa mensagem, faz isso por eles. Professor Bolzan, professor Teixeira, esteve contigo aqui na pandemia, na abertura de outras escolas, então vai por eles. Então na época que tava doendo eu me apegava muito a eles e não me arrependo nada, pelo contrário. Me motiva até a seguir crescendo porque, olha, honestamente, são escolas que a gente não tem nem a chance de estar muito lá presente fisicamente, mas são escolas lindas, maravilhosas, que já estão colhendo frutos. O último exame de faixa já tinha alunos deles fazendo exame de faixa, são em pontos maravilhosos da cidade, com instrutores maravilhosos e que a gente entende que ali a cultura KeeRap vai se perpetuar. E no ano de 2024, no espetáculo, foi o espetáculo, né, KeeRap 10 anos, porque foi o 10º espetáculo, e 10 escolas. E o anúncio foi assim, nossa, gente gritando, arrepiou, comemorando, foi assim, foi lindo, lindo, lindo. A gente colocou todos os alunos unidos e foi assim, de fato, algo inesperado, porque todo mundo esperava a abertura do Noroeste, né? Então assim, vamos inaugurar Noroeste, todo mundo comemorou. A hora que veio o Jardim Botânico, aquele vídeo, subindo a porta, foi assim, de arrepiar. E a gente que sabia, eu não consegui nem segurar a emoção. E aí eu lembro que nesse mesmo espetáculo, a gente lançou um vídeo falando sobre a arrecadação de imposto de renda de pessoa física para destinar para projetos. E eu falei, gente, o nosso sonho, a gente ainda vai chegar no Instituto. Amém? Amém? Brinquei e tal, e foi. Eu falei, gente, aí, ó, um ano depois. Um ano depois. E esse talvez seja o grande anúncio desse vídeo, de que fazem 3 dias teve o exame de faixa aqui em Brasília e Floripa também, nós anunciamos o Instituto KeeRap. É isso mesmo. Então agora está começando já oficialmente. No início de 2026 as atividades já vão ser iniciadas e o Instituto KeeRap ele vem com esse intuito de
ajudar famílias que eventualmente estão em situação de desvantagem social e levar a arte marcial para mais, assim, eu acho que a mensagem mais pura que existe dela, que é você resgatar famílias, unir famílias, pegar a criança lá da idade, como a gente costuma dizer, desfraldou, começou a andar, já pode chutar. E aí começar a treinar essa criança e às vezes poder dar subsídio para a mãe, poder unir através do tatame. E nós estamos começando isso, acho que amanhã depois eu já devo postar o vídeo oficial. E com muita luz no coração, querendo, sabe, transcender a barreira do tatame físico. O que a gente fala é que a palavra é transbordar. Isso. A gente precisa transbordar na vida de outras pessoas, porque o conhecimento e tudo pra gente chega num ponto de obesidade mental, obesidade de outras maneiras. Então, assim, como que a gente consegue transbordar e oferecer pra sociedade o que a gente já recebeu de uma forma tão agraciada? Então, quanto mais a gente dá, a gente vai receber. Então, a gente teve a oportunidade de levar os nossos alunos para o Instituto do Carinho para poder fazer o exame de colarinhos, as provas do Academy, e a reação deles foi, assim, impressionante. São alunos que estão há anos com a gente, eles fazem um investimento relativamente alto para fazerem as aulas, para estarem presentes fisicamente, sendo assistentes, para poder fazer a prova de colarinho. E aí chegou naquele momento, eles pareciam assim, que eles estavam flutuando. E as crianças, gente, eles estavam querendo receber. Então, nas escolas, né, tradicionais, a gente tem toda a parte de metodologia, de como trazer a atenção da criança, de como segurar, de como falar, como envolver. E o que foi para o Instituto, assim, eles não precisaram usar 1/3 do que a gente utiliza de técnicas regulares do tatame lá, porque as crianças queriam aprender. Exatamente. Essa sede pelo aprendizado, sede por receber e para que a gente voltasse, ficou assim muito registrado. Tanto que eu fui para avaliar os alunos e quando eu vi, eu tava lá conversando com todo mundo. E eu cheguei pros colarinhos pretos e falei, gente, continua avaliando, porque eu vou olhar o restante. O meu chamado é para olhar o que tá acontecendo ao redor. E fui conversar com umas costureiras que estavam trabalhando lá no instituto, recebendo algumas aulas profissionalizantes, fui conversar com as pessoas que trabalhavam, com as cuidadoras das crianças. Foi assim, inexplicável colocar de fato o que aconteceu naquele dia. E acho que isso foi um pontinho de que a gente precisa de mais. A gente soltou esse vídeo, alunos vieram depois e falaram, eu quero ajudar, como que eu posso ajudar? Então assim, agora a gente vai, entre aspas, sistematizar, que é o que a gente faz enquanto QRAP, mas sistematizar para que mais crianças consigam ser atingidas, consigam ser ajudadas e para que os alunos consigam sentir o impacto. Quantas crianças estão sendo impactadas, como que a gente impacta a vida dessas crianças e como que a gente pode ajudar mais ainda. E essas são as duas grandes novidades, né? A gente já está chegando aqui no final desse episódio, que eu acho que é o maior até hoje, já deve estar chegando aí a 1h30, eu acho, mais ou menos, 1h30. E aí a gente está então com esse projeto na verdade não é mais um projeto, né? Já está em vias de fato o Instituto e a confecção QRAP, que também é uma felicidade muito grande nossa, que esse último exame de faixa, 100% das faixas entregues aos alunos já são de confecção interna do QRAP, que nós agora estamos internalizando faixas, uniformes e daqui a pouco também a parte de camisetas e o casual, né? Exato. Muito bem. Master, para fechar, se pudesse fazer um compilado ou algum momento icônico, suas memórias desses 10 anos, se fosse assim, falar, puxa, para mim o que mais marcou ou o que eu mais tenho memória é XYZ. Fui pegar de surpresa. Eu acho que a forma como a gente lidou sempre com os desafios. Eu acho que a gente enfrentou muitas coisas de uma forma suave, trazendo para nossa essência. Então, pessoas. Eu acho que eu não tenho outra palavra para dizer, porque as pessoas, quando elas estão unidas, cria esse mastermind que a gente consegue gerar soluções. Então, sem dúvida, a viagem para Floripa, nós lá nos Estados Unidos e as escolas fechando. Eu lembro disso. Então, assim, a Azasul, né? A gente foi em 2016, a Azasul foi interditada pela Vigilância Sanitária. E eu falei, gente, mas é tudo certo, tudo regularizado. Enfim, anos depois a gente foi tentar entender o que era esse fechamento e que precisava de uma assinatura de uma... Projeto de incêndio? Projeto de incêndio. Gente, a gente contratou, a gente foi atrás de tudo, a gente pediu ajuda para as arquitetas na época, a gente foi, pagou várias multas, tá? Assim, várias que eu digo, pelo menos umas 5 que eu lembro de cabeça. E aí a gente chegou de última hora, eu falei, não sei mais o que fazer, o que vocês querem? A gente foi pessoalmente no Corpo de Bombeiros na época com a Tati, a arquiteta, e aí no fim não era nada. Era alguém tentando cobrar uma propina.
E aí eu lembro que eu falei, gente, não faz sentido. E como a gente não pagava propina, a gente recebia multa, porque precisava do projeto de incêndio. E aí, nesse processo, o que eu lembro? Eu lembro as pessoas tentando ajudar. E eu falava assim, mas eu já fiz de tudo, a gente tá tentando solucionar, enfim. E a gente dando risada, assim, de uma forma, aquela tô rindo de nervoso. A gente leve, né? Embarcando dos Estados Unidos, voltando pro Brasil do Campeonato Mundial, e ó, a escola tá fechada, tem um baita placa de interditado. E no mesmo dia, eles matricularam um aluno, porque ele viu interditado e perguntou, o que vocês têm aí? Eu lembro disso. Quando interditado, eles matricularam do lado de fora o aluno. Então, assim, eu acho que tudo que a gente enfrentou, a gente virou sempre pro positivo. Virou sempre como um aprendizado, a escola foi interditada de uma forma errada. A gente, entre aspas, foi vítima daquele momento, mas nós não nos tornamos vitimistas da situação. Total. Então, acho que isso pra tudo, mesma coisa a pandemia. Caramba, como é que foi a pandemia? O que a gente pode fazer? Vamos virar rápido. Campeonato, experience, a gente chegou agora, inclusive o último espetáculo. Pessoal, a gente vai trabalhar muito. Mas qual que é o nosso objetivo? É entregar o melhor para o aluno. É no meio do evento o time vir falar, caraca, que evento legal. Eu acho que são esses os marcos que ficam, sabe? As pessoas vindo de fora perguntar o que vocês estão fazendo. São pessoas. E de repente, no momento em que eu me afasto para cuidar dos meus filhos, né? Não que eu não cuide, mas assim, eu tô focada numa gestação, num nascimento, que eu paro de olhar para a equipe e eles parecem que vão murchando. Aí a gente vem, cuida com eles de novo. E é uma plantinha, você tem que regar o tempo inteiro. Não tem como. Tem que ser dia sim, dia também. Eu tenho uma memória muito cativa, que teve um dia que eu vim para fazer panfletagem. Então a gente morava em Floripa, eu vim fazer panfletagem. E aí eu tava, final de tarde, já tava me encaminhando para o aeroporto, eu parei ali na Bellini para fazer um lanche, ali na 113. E aí eu lembro que me abateu um cansaço, assim, eu falei, cara, acho que eu tô precisando parar um pouco. Aí ali atrás tem aqueles prédios, eu deitei numa mureta assim, eu apaguei por uns 5 minutos. Fechei o olho e apaguei. Eu falei, meu Deus, a hora que eu acordei assustado, achando que tinha perdido o voo e não sei o que e tal. E aí eu falei, tá, preciso ir embora, eu tenho que sair da 115. Aí eu atravessei até a 115, fui, passei na frente da loja da 115, vi o quadro que estava dizendo assim, aluga-se, falei, deixa eu ligar. Vai que, liguei. E aí liguei e tudo começou. E aí o senhor Martins me atendeu. Então, assim, uma memória que eu tenho é que é como se naquele momento Deus tivesse falado, vamos lá, eu tô com vocês nisso, vocês têm que estar aqui, esse é o momento, vocês são as pessoas, esse é o lugar. Assim, para mim veio muito claro isso na minha cabeça. A gente olha para trás e a gente consegue perceber com um entendimento diferente toda a caminhada que a gente teve e aonde Deus estava presente. O que acontece é que às vezes a gente está afastado, mas Ele não se afasta. Não, de jeito nenhum. Então a gente olha e fala assim, caramba, até de repente nos perrengues, o que a gente teve que aprender? Porque a nossa mentalidade é isso. O que a gente tem que aprender com isso? Total. E isso eu falava lá em Florianópolis. Total. E aí hoje virou meio que uma coisa regular. Eu falava, gente, não é isso. O que a gente tem que aprender? Hoje eu falo muito sobre plantio e colheita. Então você planta hoje, você não vai colher hoje. Não. Então você não come na mesma estação que você plantou. Você tem que esperar esse tempo. E esse período de você, que agora eu entendi, esse descanso do solo que é o pousio, né, a gente está estudando, enfim... a gente precisa aprender nesse descanso a descansar em Deus e falar assim, olha, Deus, o que está no meu alcance eu estou fazendo. Então, o que eu preciso, que é cuidar de pessoas, é educar as famílias, eu estou fazendo. Então, assim, me mostra quais são essas lacunas. O que eu falo enquanto CNPJ são vários CPFs por baixo. Os CPFs vão errar. Eu vou errar, eu sou falha. A diferença é que as pessoas, sabendo da minha essência, que é acertar, elas não vão me julgar por um erro. Total. Entende? Eu acho que isso a gente também traz para as pessoas. Eu não estou julgando a pessoas, eu estou colocando em questão um comportamento que pro QRAP precisa mudar. E às vezes isso é pra gente também. Então, por uma perspectiva positiva de futuro, do QRAP eu preciso sair de determinadas posições. E que no momento, de repente, vão dar um desconforto pro time. Mas lá pra frente eu falo, gente, confia porque é o que Deus tá falando no meu coração. Cenas dos próximos capítulos. Bom, gente, vamos pros agradecimentos, né? Então hoje estamos aqui com o Neto, tá aqui já nos gravando há mais de 1h30 já. Obrigado Mrs. Master, obrigado aqui, acho que estava pendente, né, esse episódio, não fazia sentido fechar o ano de comemoração de 10 anos sem contar essa história. Muita gente sabe, muita gente acompanhou, mas tem centenas de pessoas que não sabem, agora está a oportunidade
tá aqui gravado, tá? Antecipação do próximo episódio, olha, eu acredito que nós vamos começar o ano contando as nossas histórias particulares. Ela contando a história dela num episódio e talvez eu contando a minha num outro episódio. Se tiver alguma dúvida, já comenta aí que a gente pode responder. E trazer os instrutores, né, aos poucos para poderem contar as histórias deles também são maravilhosas, tá? Não, e a minha cabeça tá pipocando de ideia para 2026. Não, vambora, vamos. 2026 para nós começa ali por setembro do ano anterior, mais ou menos, tá? É sempre assim. Bom, vamos lá. E Mrs. Master, onde te encontram nas redes sociais? @Fernanda Cavenatti no Instagram. Muito bem. E vocês me encontram no @MasterCavenatti em qualquer plataforma do QRap também. Mas lembrando que o meu perfil ele é dedicado a bastidores do QRap e também ao estilo de vida do que é um instrutor do QRap. Gente, muito obrigado por mais esse episódio. Ficamos por aqui e lembra, por favor, se fez sentido para você, compartilha, manda lá naqueles grupos de WhatsApp, manda para aquele cara que é empreendedor, aquele cara que é entusiasta das artes marciais. Enfim, vamos fazer essa mensagem transcender qualquer outra barreira. Obrigado, gente. Até a próxima. Beijo, até.